E aí, pessoal, boa tarde. Tudo bom? Caio aqui. Agora já acabamos a loucura, atrasamos um pouco. Vamos começar esse podcast aqui. E que trânsito foi pra chegar aqui, né? Que trânsito para chegar Jesus aqui. amado, foi E uma Rio de luta. Janeiro, 40 graus foi para 60. Ai, ai. Ai, ai. Pra câmera. Olha lá. Calma, mas estamos nos acostumando ainda Misericórdia. com o podcast. Então, Caio, o pessoal aqui já me conhece. Uhum. Sei que tem um pessoal seu aí assistindo também. Uhum. E hoje quero escutar a sua história, Uhum. né? Eu venho trabalhando Uhum. com pessoas depressivas, pessoas que estão desanimadas com a vida. Uhum. E Deus trouxe você até mim hoje, né? Nada é por acaso, Com nada certeza. é, né, sem querer. Com certeza. Então, depois de 2 semanas já estamos aqui. Exatamente. Parece que a gente se conhece há muito tempo. Uhum. Então, essa conversa, esse bate-papo, não vai ser só para nós. Uhum. Vai ser para você que está escutando, que anda desanimado. Com certeza. Para a família dessas pessoas que não sabem mais o que fazer. Né? Para os certeza. amigos, se você percebe que alguém sumiu, que alguém está muito isolado. Manda pra aquela pessoa que você sabe que precisa. E eu tenho certeza que as respostas vão estar aqui. Isso aí. Então, quero saber de você, quantos anos você tem, de onde você veio. Então, tenho 19 anos, morava em Nilópolis, né? Morei até os meus 13 anos de idade. Com 13 eu vim morar aqui em Jacarepaguá, né? Era da Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, muito famosa lá, conhecida. Agora eu tô congregando na Novos Começos Barra, antiga Lagoinha Barra. E quantos anos? 19? 19 anos. 19 anos. Isso. Conta um pouco da sua história para nós. Vamos lá. Tudo começou quando eu ainda era criança, né? Eu tinha um apego muito forte com a minha avó, né? Minha avó era... Eu sempre falo isso pra todo mundo. Minha avó era o amor da minha vida, né? Eu o tempo inteiro queria estar grudado com ela. Ela foi a primeira pessoa depois da minha mãe a me segurar depois do parto. Então eu sempre tive essa conexão muito forte com ela, né? Ela era o que... Eu botava de castigo, era aquela pessoa que me fazia carinho quando precisava. Eu dormia com ela em muita coisa, né? Então, se eu não me engano, eu acho que eu tinha 10 anos, né? Quando ela chegou a falecer. Nisso, eu comecei a ter o remorso, né? Então, 9 anos de idade, se eu não me engano foi 9, 10 anos, 9 para 10. 9 anos de idade, 10 anos, a gente não sabe o que é remorso, a gente não sabe o que tá sentindo. Daí eu comecei a segurar a emoção, né? E isso foi virando uma bola de neve, né? Eu comecei a olhar as coisas, eu comecei a ter medo de perder alguém. Eu comecei a ter medo de perder os meus pais, medo de perder quem eu amo, amigos, parentes próximos. Então isso foi uma coisa decorrente conforme o tempo, né? Nisso, vendo algumas coisas acontecerem, em casa mesmo, a minha mãe, ela, se eu não me engano, se duvidar, ela vai me corrigir aqui nos comentários. Se eu não me engano, foram 6 cirurgias que ela fez por conta do rim. 6 ou 5, por aí. Em que 2 eu quase perdi ela, né? E com 10 anos, ela foi fazer uma cirurgia, né? Muito arriscada. O médico teve que abrir ela pra tirar uma pedra. Sendo que ele descobriu um nódulo do tamanho de uma laranja, assim, mais ou menos, desse tamanho. E acabou que ela ficou de cama durante 3, 4 meses. Então, você imagina, né? Cabeça de uma criança, vendo a mãe dela. Eu nunca tinha tido uma experiência tanto assim, a não ser tido o falecimento da minha avó. Mas eu comecei a ver a minha mãe na cama. Eu comecei a ter que cuidar da minha mãe. É claro, eu não conseguia levá-la pro banheiro, eu não conseguia, talvez, dar banho nela, mas eu basicamente fazia tudo, né? Botava as coisas no lugar como criança mesmo, né? Não muito detalhista. Quem fazia mais as coisas assim era minha avó, mas Você tinha mais responsabilidades do que uma criança tem que ter com a sua Isso. idade, né? 24 horas por dia eu tava ali, entendeu? Eu Sim. amadurecia antes do tempo. E acabou que algumas coisas foram acontecendo no decorrer, né? Coisas que aconteceram que me abalaram, né? A ausência de algumas pessoas saindo da minha vida, né? Que
eram pessoas importantes. E acabou que, com essa semente do falecimento da minha avó, e eu não sabendo, né, como interpretar, como eu botar pra fora, acabou que isso foi gerando algo maior dentro de mim. Então, tudo que acontecia sempre me levava ao falecimento da minha avó. Tudo que acontecia, eu sempre voltava lá atrás, o Caio criança, né? Então, eu não entendia o porquê que eu voltava, mas eu sempre voltava lá. E você não tinha ninguém que você pudesse falar, você, seu pai, assim, nesse momento, ele não é assim, pai e mãe sempre dão o melhor por nós, Sim, assim, claro. mas eu quero que você fale, você não se sentia confortável em falar, ou você acha que na sociedade ensinam a gente que homem não deve demonstrar fraquezas? O que que você acha em relação a isso pra gente ajudar hoje essas pessoas que estão passando por isso? Muito bom. É o que acontece. Não é que eu tinha um impedimento de falar com os meus pais. Meus pais sempre foram abertos. Eles sempre deixaram bem claro que eu conseguia falar com eles. Mas a questão é que eu próprio não conseguia. Eu não conseguia me abrir. Não sei se também pode ser por conta disso, do homem ser o Sim. machão, como eu falei no vídeo. Do homem ser o machão, do cara, tipo, tem que ser Tem que aguentar a porrada e isso, pronto, né? bomba e é Você tem isso. que. Você Aham, tem que segurar, sim. não pode chorar. Entendeu? Eu ouvia muito isso. Não Sim. em casa, mas eu ouvia muito ao redor e eu acabei dando ouvidos, né? Mas a questão é que eu não sabia chegar pra eles e falar: mãe, pai, é isso que eu tô sentindo. Várias e várias vezes. A minha mãe e meu pai me paravam em casa quando eu era pequeno mesmo, tipo, 10 anos, 13 anos, 14. Eles me paravam e falavam: o que que tá acontecendo? O que que você tá sentindo? Só que eu não sabia explicar. Eu falava nada. E sorria, ia brincar, Sim. ia jogar, Mas ficava na você minha. sabia, só Sabia, não mas não queria sabia falar. demonstrar, Não aham, não sabia queria falar. demonstrar. Sim. E Entendeu? nem pra amigos, assim, você foi guardando isso pra você ou você tinha alguém que você Cara, falava? amigo é uma coisa muito, muito estranha, né? Amigo é uma parada que, por exemplo, eu chegava na escola, né? E eu tinha muitos amigos e tudo mais, só que uns mais próximos. E muitos deles, professores também, sempre me falavam: Caio, você já foi no psiquiatra? Caio, você já foi no psicólogo? Caio, eu tô vendo você muito desanimado, Caio. Só que eu falava: não, que isso? Ah, você não falava pra ninguém. Você não teve É, nenhuma pessoa, só guardou pra eu falava: você. não, que isso? Tô Sim. desanimado o quê? Eu não acreditava que poderia ser, né? Por conta Sim. de eu falar assim: cara, eu não posso ficar. Que é isso? Entendeu? Eu achava que eles estavam falando isso pra, tipo, sei lá, tomar volta na minha vida. Sempre tinha essas crenças, né? Sim. Então, eu sempre tive professores, né, que falavam comigo, professores que me ajudavam nesse sentido. Um último professor, professor Manta, lembro dele até hoje. Eu estudava numa escola, ele. Era a hora do intervalo e eu lembro de eu estar com muito sono, tinha insônia demais. Eu tava com muito sono e todo mundo desceu pro intervalo. Só que eu não consegui descer porque eu tava com muito sono. Eu tava cheio de dor. Minhas juntas eu não conseguia, tipo, dobrar às vezes, porque eu tava com muita dor. Sim. E eu deitei e dormi. Até que ele me acordou e ele falou assim: Você tá bem? Eu falei assim: Não. Aí ele: Você quer ajuda? Eu falei assim: Preciso, mas eu não sei como pedir. Ele: Eu vou te ajudar. Eu falei: Tá bom. Ele pegou o casaco dele, me colocou pra eu deitar e eu dormi o recreio inteiro, a aula inteira, né? Chegou um momento de estar tão forte essa questão, de eu não conseguia dormir de madrugada. A madrugada era um clarão pra mim. Eu tinha insônia o tempo inteiro, querendo dormir, mas eu não conseguia. Chorava às vezes porque queria dormir, mas não conseguia. E eu trocava o dia pela noite. E no dia, quando eu ia pro colégio, eu não conseguia prestar atenção na aula. Eu dormia. Entendi. Eu chegava com a olheira, todo mundo perguntava se estava tudo bem, e eu sempre tá tudo bem, com um E sorriso no rosto. você nessa época já frequentava a religião, já ia? E mesmo assim, você estando, como que era mais essa Então, parte eu religiosa, assim? sempre fui cristão. Sempre. Eu sou criado desde berço. Eu sou fui criado na terceira igreja presbiteriana de Nilópolis. Quando eu me mudei, eu vim para Novos Começos Barra, né? Sempre acreditei em Deus. Sendo que a religião nos faz acreditar que a depressão é uma falta de Deus. Sendo que eles também não dizem que o câncer talvez seja uma falta de Deus.
Eles também não dizem que talvez a febre pode ser uma falta de Deus e isso é tudo mentira. Uhum. Depressão nada mais é do que uma doença, assim como todas as outras. Eles falam isso, a religião no caso. Eles falam isso justamente para inibir o sofrimento. Sendo que Jesus mesmo ele fala: no mundo você terá aflição, mas alegre, eu venci o mundo. Uhum. O mundo nos deixa aflito. A culpa não é de Deus por eu ter tido depressão. A culpa não é de Deus. Deus ele fez a ordem natural das coisas. Então eu ter pego depressão, eu ter tido depressão, né? Não é algo que Deus falou assim, não, vou botar ele em depressão, vou pesar a mão porque ele fez isso, isso e isso. Não. Uhum. A depressão foi algo que eu escolhi guardar. É de uma maneira não proposital. Sim. Eu guardei um sentimento. Eu guardei coisas que eu poderia ter liberado. Poderia ter falado pro meu pai, pai, tô sentindo isso e isso. Sim. Mãe, tô sentindo isso e isso. Mas por conta de eu ter guardado tudo isso, por conta de eu não ter me expressado direito, eu acabei tendo isso. E como que você, o que que você pode falar para as pessoas que estão nos vendo hoje aqui? Primeiro, para a pessoa que está sentindo isso. Uhum. Qual dica você daria para ela? Porque você tá aqui hoje, Uhum. graças a Deus, tá bem, tá servindo seu propósito. E primeiro responder isso e depois eu quero saber que dica que você daria para os pais dessas pessoas que Bem. mesmo igual os seus que perguntavam, Uhum. o que mais que eles, se eles buscam uma ajuda de Uhum. fora, uma terapia, eu gostaria que você primeiro explanasse sobre os jovens que estão, ou qualquer pessoa, aqui a gente está Uhum. impactando Sim, vidas. sim, concordo. Né? Tem pessoas de 70 anos com Com depressão certeza. que chegaram no final da vida e falaram: eu não fui nada, eu não conquistei nada. Elas não conseguem entender a missão de vida delas, elas acham que elas têm que ser um grande mestre para Uhum. ter uma missão, e na Uhum. verdade a missão dela às vezes é ser uma dona de casa, às vezes é Com gerir certeza. bem o seu lar, né? Com certeza. Então, me fala um pouquinho de como uma pessoa que não tem vontade de fazer nada, o que que você fala para ela nesse momento? Eu entendo que nesse momento que você pode estar passando, ou que você já passou, você pode estar sentindo uma angústia muito forte no coração. Você talvez amava jogar futebol, você talvez amava pintar, você talvez amava cantar, tocar violão, andar de skate, e hoje você não sente mais prazer nisso. Eu era um garoto que andava de skate, tocava violão, cantava, ia com a galera, jogava futebol. Eu comecei a me afastar de todo mundo. E meus pais estranhando tudo isso. Eu não falava mais com ninguém, bloqueava todo mundo, não queria mais assunto. Uhum. Mas não porque era bobeira, não. Era porque eu não conseguia mais me socializar. Uma dica que eu dou, e pode ser muito difícil no momento, dependendo de como você tá, eu entendo perfeitamente que é um confronto. Mas, cara, sai um pouco do seu quarto. Eu entendo que quando a gente tá com depressão, a gente mais quer ficar isolado. Mas eu entendo que quanto mais a gente fica isolado, mais a gente cava um poço. Quanto mais fundo o poço, mais difícil de sair. Uhum. Então, uma coisa boa pra você fazer, se você tem alguém de confiança, seu pai, sua mãe, primo, tio, tia, amigo, irmão, conversa com eles. Não esteja sozinho. Toda vez que você tá sozinho, o inimigo ele consegue te tocar. Quando você tá em comunhão, quando você tem uma pessoa do seu lado, quando você consegue ter alguém pra conversar, essa pessoa também tá blindando junto contigo. Sempre é mais difícil de você estar no fundo do poço com um amigo. Se você tá sem um amigo, é muito mais fácil de você se perder. Se você está sem uma pessoa de confiança, é muito mais fácil de você se perder. Muito mais fácil de você se sentir sozinho. Né? O meu erro foi se isolar. O meu erro foi não falar. Né? O meu erro foi não demonstrar que eu não estava bem. Que é uma coisa que hoje muito, né? Na minha geração, muita gente fala, por que ele tá chorando? Ele tem tudo na mão. Uhum. Eu vejo muitos como eu estudo isso, né? Uhum. Como eu não escolhi essa missão, eu não escolhi ser uma terapeuta de Caiu uma pessoas gota no meu olho, depressivas. amor. Caiu.
Caraca. Então eu tive que estudar comentários, fui ver muitos comentários, falam, eu só não fiz isso ainda porque tenho filhos, não quero que eles sofram, eu só quero dormir para sempre. Vejo muitos comentários, Era esses pensamentos que eu cadê tinha. Deus? Onde está Sim. Deus, né? Onde que ele está? Se todo mundo fala que ele existe, por que que eu tô nessa situação? Né? E eu fui estudar sobre tudo isso, entender, essas pessoas começaram a chegar para mim, né? Chegar no meu Instagram e falar, eu não tenho mais tempo, né? Eu preciso que você me ajude hoje, é hoje. Né? E hoje, quando eu encontrei você, uma pessoa tão nova, né? Que a gente vê pessoas de 30 e poucos, 40 anos, pessoas que estão muito preocupadas em não ter casado aos 40, eu não tive filho, eu não sou suficiente para ninguém, eu não construí uma vida. Né? As pessoas sempre falam assim para mim, Natália, eu cheguei no final da vida, eu não tenho uma família, não construí uma carreira profissional e, na verdade, não é nada sobre isso. É sobre a pessoa. Exatamente. Né? É sobre você se conhecer, saber quem é. É que o erro hoje, que eu vejo muito... É olhar pra si. É olhar para você. Né? Deus, o que ele quer primeiro? Que você olhe. Quando você transbordar, igual aqui, eu, né, me curo todos os dias aqui tendo, você também. Então, agora aqui a gente está transbordando para essas pessoas. Só que às vezes a pessoa vem, eu quero a minha missão, eu quero ajudar pessoas, mas ela tá destruída por dentro. Sim. Ela tá acabada. Uma coisa que a gente tem que entender é que a gente não consegue ajudar uma pessoa quando você tá quebrado. Isso. Tudo posso naquele que me fortalece, beleza. Mas segundo a vontade de Deus. Você não consegue ir para um seu chamado, você não consegue ajudar uma pessoa, auxiliar uma pessoa, quando você tá no fundo do poço. Exatamente. Qual cabimento, qual base você vai ter para falar com essa pessoa? Quanto mais você tentar ajudar, mais você vai se machucar. Sim. Primeiro Entendeu? se fortalecer, né? Exatamente. E uma coisa que... Desculpa te cortar. Não, pode falar. Uma coisa que a depressão nos faz fazer é, não no sentido ruim da frase, tá? Mas nos faz ser egoísta. No sentido de não olhar em volta. Não olhar na pessoa. Porque a depressão só faz a gente olhar para os nossos erros. A depressão só faz a gente olhar na nossa perspectiva. Só que quando a gente olha na perspectiva de Deus, na perspectiva do céu, a gente consegue entender que a vida é muito mais do que só uma frustração. Hoje, eu tô aqui de pé, não por causa de mim. É entender que se fosse por mim, eu não estaria aqui. Eu teria feito aquela ação lá no dia 5/9/2023. Eu lembro da data. Eu sei que se não fosse por Deus, se não fosse pela força dele, eu não estaria aqui falando com você. Então é entender que a gente não pode depender de nós mesmos. A gente não pode se agarrar na nossa força. Até porque se a gente fizer isso, a gente vai cair. No sentido de a gente vai se entristecer. Porque a gente é falho. Entendeu? Quando Paulo, ele fala muito nisso, né? Em 1 Coríntios 3. Ele fala o seguinte: eu me glorifico na minha fraqueza para que o seu poder se aperfeiçoe em mim. Portanto, assim quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando ele fala isso, ele quer dizer que quando eu entendo a minha fraqueza, quando eu entendo que eu sou fraco o suficiente para entender que eu necessito da mão de Deus, que eu necessito da mão do Senhor sobre a minha vida, eu entendo que nada pode me parar. O que aconteceu comigo? Foi eu ter me achado autossuficiente, não pedir ajuda, e acabou que eu caí no fundo do poço. Sim. E quando eu entendi que na minha fraqueza, quando ele se aperfeiçoa o poder dele, nada me parou. Que eu consegui entender que não era sobre mim, era sobre pessoas. Um amigo meu, ele sempre fala pra mim, né? O Vitor. Ele fala pra mim que pessoas precisam de pessoas. Né? E logo mais eu vou contar um pouquinho da história Nós dele. vivemos em comunidade, né? E Exatamente. hoje muitas pessoas me buscam na terapia para aprender a fazer amigos, Sim. ter amigos, Sim. né? Eu depois quero falar sobre a comunidade também que eu tô criando, a comunidade Reacender a Sua Luz, que
a minha missão hoje aqui, eu encontrei a minha missão, né, verdadeira, depois de passar por um pequeno deserto que em vez de 40 durou 120 dias, e Deus falou comigo claramente, né, e eu entendi a minha missão de falar com essas pessoas. Eu já fui depressiva, já tomei remédio, eu sofri 5 acidentes de carro em 2 anos, Uau. né, e nesses acidentes eu falava, acho que Deus me esqueceu aqui, não é possível, outro, e depois foram 4 doenças autoimunes, né, e eu fui me curando delas depois ao longo do tempo. Então, hoje, depois de um silenciar profundo, jejum totalmente espiritual, todo esse processo e as pessoas chegando, né? Eu não busquei, eles vieram até mim. E hoje, quando eu olho para tudo isso, eu vejo a importância da comunidade. Com certeza. As pessoas ajudarem, porque a gente sempre fala, por exemplo, eu sou uma mãe com 2 crianças no Rio de Janeiro e de quem que eu dependo? Onde eu fiz live, né? A Tânia tá aqui, minha amiga. Então, ela que ajudou a cuidar. Então, a gente sempre tem, trazer para buscar na escola, ligo para outra amiga. Sim. E como que eu tenho, todo mundo fala, como é que você faz tantos amigos? Qualquer lugar que você vai, né? Porque eu nunca morei perto da minha família. Né? Como é que você faz amigos? Vamos conversar, cara. Então, eu desci no cowork do condomínio, né, para trabalhar, e Foi Caio... muito aleatório esse negócio, não tem ideia. Caio lá, Deus age de umas formas, até com a Tânia. Não, eu achei engraçado, eu tava com o meu gerente, o Thiago, tava lá no cowork, aí beleza. Ele tava anotando alguma coisa da reunião que a gente iria fazer no dia seguinte, aí beleza. Aí eu, terminou, Thiago? Ele, terminei. Levantei, fechei o tablet, Com vambora, pressa. vambora. Aí ela me levanta e fala, você trabalha com digital? Eu, então... Então, né? Não, aí a hora que eu comecei a falar o meu nicho, Uhum. né? Pessoas depressivas, pessoas que tentam contra a própria Aí encaixou vida. totalmente. E aí ele já puxou a cadeirinha de novo. Falei que eu era Pera aí, só um filmmaker, pouquinho, eu só vou um fazer minha pouquinho. propaganda aqui, vai. Fez a propaganda e, na verdade, passando ali quase 1 hora, né? Nossa, eles tinham que demais. sair. Ainda no dia seguinte a gente parou pra conversar. Já chorei um monte já no outro dia. Então, eu aprendi isso com o Hélio Couto, ele sempre fala, Deus vai te colocar aquela pessoa no café ali do teu lado. E você acha que você vai sozinho conseguir milhões, conseguir construir uma empresa. Se você não consegue pregar pra uma pessoa na padaria, você não prega no palco. Só que ele fala assim, ele não vai colocar uma pessoa que você quer falar. Ele vai colocar uma pessoa que você julga, que você condena. Demais. Né? Então, assim, você olha e fala, eu não vou falar com ele. E Demais. ele é a porta para sua entrada da sua vida. Demais. Então, ele usa essas barreiras para você quebrar. Então, hoje, como é que eu ensino as pessoas a ter amigos, né? Vamos deixar isso aqui registrado. Por exemplo, você tem filhos, né? Você vai buscar seus filhos na escola, viu lá a mãe de um amiguinho. Chegou, convida, a gente vai ali na pracinha, vocês querem ir também? As crianças estão brincando e você chama ali aquela mãe, escuta, né? Ontem, na outra live, o Guga estava falando, as pessoas, elas querem ser ouvidas. Com certeza. O marido não escuta mais em casa, os pais não escutam os filhos, as pessoas, elas estão precisando ser ouvidas, elas querem falar, elas querem fazer o que você precisava fazer, que é colocar para fora. Com certeza. Mas tá todo mundo com o celular na mão, né? E tá todo mundo distraído. Celular hoje em dia. Então, você, o que você tem que fazer? Dá um pouco da sua atenção. Com certeza. E no outro dia, aquela pessoa vem e conversa com você. No outro dia, vocês marcam um café e conversam. Então, uma amizade, ela sempre parte desse pressuposto de a troca. Hoje eu levo, hoje eu faço, isso aqui eu faço pra você, dá um abraço, né? Eu quero que você conte essa história do abraço. A gente pode curar pessoas através de um abraço. Certeza. Eu não preciso ser Sou terapeuta. prova viva disso. Isso. A gente não precisa ser terapeuta, que nem eu, que essa é a minha missão, mas você não precisa ser. Então, se eu não falasse com você há 2 semanas atrás, se eu não virasse e perguntasse, a gente não estaria aqui cumprindo o nosso propósito, que é, né, Deus, não somos nós aqui falando, nós passamos por tanta coisa para hoje passar para essas pessoas, para os jovens. Tudo tem um propósito. Então, se você
é que a gente sempre fala, ninguém quer mostrar vulnerabilidade. Existem colegas, você pode ter colegas e você Sim. pode ter amigos. E como que a gente vai ter amigos? Quando ele mostra a sua vulnerabilidade, Com você certeza. mostra a sua. Amigos rasos, pessoas que a gente conhece pessoas em todos os lugares, Amigo não é né? colega, é uma coisa que tem que se Isso, diferenciar hoje em dia. exatamente. Eu tenho eu chamo ele de irmão, que é o Vitor. Cara, foi muito do nada que ele presenciou a minha cura, só que ele não sabia que era o dia. Uhum. E eu, com o meu abraço, também o curei. Foi muito assim, incrível. Isso eu vou contar mais pro final. Vou deixar você coisar, a gente falar mais um pouco. Uhum. É sobre você olhar pra essa pessoa, esse amigo, e ver se você tem essa confiança. Porque muita gente, eu, por exemplo, já falei muita coisa pra muita gente que se dizia meu amigo. Uhum. Hoje não faz E nem questão de pode olhar. usar contra você, Contra né? mim, Isso como já usou também. eu atendo jovens, atendo um menino de 16 anos, tenho uma filha de 9, Uhum. né? Tanto essa parte do bullying Sim. que eles sofrem, eu passei por isso com a Yulia no passado no colégio, né? Tive que colocar a menina na frente de um espelho, a menina tirava 9, ela começou a tirar 5 na escola. E aí fui parar tudo para olhar para isso. As crianças chamando ela de burra, de feia, né? E aí o que ela estava fazendo para agradar, porque ela estava ali com aquela percepção dela muito baixa, percepção de valor muito baixa, ela começou a fazer pequenos serviços para agradar aquelas pessoas, Uhum. né? E aí ela começou a tirar nota baixa, ficar muito ruim também, não falou para mim. Né? Eu fui identificar através das notas dela, Viu? né? E aí foi quando eu fui para a escola, ninguém identificou nada, e aí eu tive uma conversa com ela. Coloquei ela na frente do espelho, falei: Você é feia? Não. Você é burra? Não, eu tiro as melhores notas da sala. Então, porque você tá comprando essa verdade Muito bom. dos outros? Porque você está comprando uma verdade que não é sua, né? E outra coisa, ela começou a chorar, ficou muito brava e falou assim: Você não sabe como é ser sozinha? Uhum. Eu dói muito. E eu tava dirigindo. E aí eu falei assim: dói muito mais na mamãe se você deixar de ser quem você é para agradar o outro. Muito bom. Ou você ser igual a eles. Imagina você, a mamãe já te ensinou a xingar alguém, a brigar com alguém, falar mal de alguém. Não, mamãe. Muito bom. Extremamente carinhosa. Vai doer muito mais ela não ser ela do que ela ser sozinha. Então hoje é melhor você estar bem consigo mesmo, Com porque certeza. a solitude, ela é totalmente diferente da solidão. Tem adultos de 70 anos sofrendo com a solidão. Tem pessoas hoje dentro de casa que estão aqui nos escutando que eles estão sofrendo, mas às vezes é melhor a gente estar sozinho com nós mesmos. Com certeza. Mas fazer esse caminho da busca interna. De quem é você? Você nasceu, te deram um nome. Você nasceu, te colocaram numa escola que tem um método de ensino. Te colocaram em uma religião. Te moldaram. Ah, o Caio é muito agitado. O Caio é hiperativo. Ah, eu vou dar remédio pro certeza. Caio. Ah, não sei o quê. Vão te botando dentro de uma caixinha. Por que a depressão, ela bate lá com 30 e poucos anos? Agora é muito jovens, né? Porque Bola de neve. a bola de neve. Você chega numa hora e você fala, mas quem que eu sou? Uhum. Você tá Uma perca de identidade. cumprindo as expectativas de pai, mãe, avós, porque você não quer deixar de ser amado. Sim. E aí você tem uma máscara para ir no trabalho, uma máscara para os seus pais. Eu sempre falo isso para os jovens que eu atendo. É muito cansativo ter máscaras. É muito cansativo você não saber quem você é. Ai, que ali o pessoal da igreja gosta de mim assim. O pessoal do meu trabalho é assim. E a pessoa, teve uma moça que eu atendi, agora em janeiro, 20 e poucos anos. Ela falou assim pra mim: eu era sorridente, brincalhona. Hoje eu não faço mais nada disso. E aí o que acontece? A pessoa adoece. Ela se fecha. Só que se nem Jesus agradou todo mundo, você acha que você é obrigada a agradar alguém? Jesus, ele escolheu 12 discípulos. E Jesus, ele não ficava na multidão. Jesus, ele não fugia da multidão, claro, mas a multidão só acompanhava ele pelos feitos que ele fazia. Mas quem estava com ele eram os discípulos.
Então, e é que assim, as pessoas querem analisarem o Instagram, o problema da rede social hoje é o corpo perfeito, Isso que eu ia falar. O né? problema de hoje em dia, na minha geração, é que a gente vive um mundo que não existe. Não existe. É de Sabe, mentira. por um determinado tempo, assim, Isso. Porque sabe? ninguém liga a câmera pra chorar. Todo mundo Exatamente. liga a câmera pra fingir que tá Todo mundo tá sorrindo, falando que tá em né? Dubai, isso e aquilo, mas não fala a Isso. briga que tá tendo com a mulher em casa. Isso, Entendeu? Todo mundo quer exatamente. falar o como que é perfeito, como isso, como aquilo, piscina e tal, mas não quer falar do que tá sofrendo dentro do Isso. quarto. Ah, Entendeu? é. O que que a gente começa a fazer? É se comparar com uma coisa que às vezes nem é verdade. Uhum. Entendeu? Alguns estudos indicam que 70% do que é mostrado nas redes sociais é mentira. É mentira. É mentira. Sim. E os outros 40%? Ninguém mostra. Ninguém manda. Ninguém quer mostrar a vida real. Sim. Ninguém quer mostrar a luta real. Todo mundo só quer vender curso. Todo mundo só quer mostrar o como que é boa a vida. Mas ninguém quer mostrar o processo da vida. Ninguém quer passar pelo processo da vida. Exatamente. E quando você vê uma pessoa bem-sucedida, você fala, eu quero ser a Natália, mas eu não quero fazer o que a Natália faz. Né? A pessoa Exatamente. chega pra mim e fala, eu quero emagrecer 16 quilos. Uhum. Aí eu falo, tá, mas eu acordo 5 da manhã, eu treino, eu jejuo, eu medito. Ah, não quero. Que é aquela Eu não dou famosa conta, pílula preta que né? foi lançada no mercado. Então, o milagre, ele não existe. Então, eu li um livro que ele é muito interessante, O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, Uhum. e ele fala do propósito definido. Então, se você tem um propósito definido de 100 pessoas, só 2 pessoas ele não consegue manipular. Então, quem são essas pessoas que ele não consegue manipular? As que estão apropriadas de si. Porque elas não têm medo. Sim. Você no começo aqui, quando a gente começou a conversar, você falou de medos. Hoje de manhã, eu conversei com uma pessoa que ela falou, eu tenho medos desde a infância. E os medos, ele vai tomando conta. Com Então, certeza. qual que é O medo te paralisa totalmente. quais são os maiores medos? O medo da pobreza e o medo da morte. Sim. Então, como que ele te manipula? Como que essa tua mente aqui, sabotadora, ela te manipula? Então, você fica naquele medo constante. O medo, o que que acontece? Você tá num estado de alerta. Uhum. Você tá com aquela luz vermelha aqui, Uhum. e é como se fosse aquela água borbulhando, né? Quando tá borbulhando, você consegue olhar o fundo? Não. Então, por que que existem os exercícios de meditação, os exercícios de respiração, colocar o pé na grama, aterrar? O que que é voltar para o básico? É você acalmar essa tua água interna aqui. Né? Uma pessoa depressiva, ela fica toda hora pensando, né? A sua O mente... tempo inteiro. Por E que você não dorme? uma coisa, a gente é muito bom em planejar uma coisa, gente, misericórdia. Eu lembro, cara, quando eu fiz algumas tentativas e tal, cara, eu bolava umas paradas que hoje em dia eu olho e só falo, Jesus amado, como é que eu pensei nisso? Sim, E quando a gente tá nesse estado, a gente pensa coisas mirabolantes, cara. Hoje eu olho pra trás, eu vejo o que eu pensei, cara. Eu falo, gente, como é que eu pensei nisso? Como é que eu pensei que isso seria bom pra mim? Tá entendendo? sim. A gente começa a ter uma expectativa que isso iria parar. Tá, mas e as Sim. pessoas que estão em sua volta, como é que elas vão sentir? O que que vai Lembra acontecer? a questão que eu falei do egoísmo? Sim. De um bom sentido que eu tô dizendo? Uhum. A gente começa só a reparar na nossa dor. Mas não consegue entender que essa nossa dor hoje pode ser uma dor que tá te machucando. Mas amanhã pode ser uma cicatriz. E essa cicatriz pode ajudar pessoas. Quantas pessoas você não pode atender por conta desses acidentes de carro e você não pode tratar? Sim. Quantas pessoas hoje, né? Ano passado, cara, muitas pessoas que tinham a depressão, muitas pessoas que tinham esse lado mais depressivo, quando me conheceram, hoje eles são curados. Por quê? Eu ajudei eles. Deus, através de mim, me ajudou a curar eles. E a gente sempre nos menospreza, né? A gente fica com aquela sensação de que eu não sirvo pra nada, Não tem valor. né? Não tenho valor, a minha vida não serve pra nada. E você, com um simples abraço, com a sua conversa, com a sua atenção, você pode curar uma vida. Exatamente. Então, não é sobre a posição que você tá, Com não é certeza. sobre o dinheiro que você tem, Com não é certeza. sobre a roupa que você veste, Com certeza. não é sobre o trabalho que você tem. Porque quando eu pergunto pra pessoa, Caio, quem é você? Aí a pessoa, eu sou videomaker, eu faço não sei o quê. Não. Aí a pessoa paralisa. Como assim? Quem é você em essência? Quem é o Caio? Sem o nome que te deram,
sem os julgamentos que te deram, sem as perspectivas que você quer suprir dos outros. Quem é o Caio? O que você quer da vida? Quais são os seus sonhos? Quais são suas metas? Muito bom. Aí a pessoa fala, não sei. Aí ela fala assim, mas minha vida tá uma bagunça. Aí você fala, mas o que você quer? Ela fala, não sei. Uhum. Puxa vida, mas se você não sabe, é a mesma coisa de você entrar numa concessionária, comprar o carro. Aí o cara vem, te dá um carro ali, e você fala, você quer esse? Ah, eu não sei. Peraí que eu vou buscar outro. É esse? Bom, eu também não sei. Então a vida, ela também é assim. Hoje de manhã na comunidade, eu falei sobre isso. Se Deus teve 7 dias, ele tinha um objetivo em cada dia, por que que você acha que você não vai ter um objetivo na vida? Com certeza. Né? Então a pessoa ela vem, Natália, eu não dou conta, é E muito. dando aqui, ele descansou também, né? Botando assim que E muita gente descansou acha. também. É, tem pessoas que é o tempo inteiro, né? Exatamente. Eu preciso correr. E isso também, amanhã acho que vai ser esse meu tema ali na comunidade. Por que que você sempre tá correndo e sempre tá atrasado? Você vai pra onde? Aonde que você vai chegar atrasado? Exatamente. Eu parei com isso. Uma pessoa uma vez colocou a mão no meu ombro e falou: para de falar que você tá atrasada, que você tá cansada e que a sua vida é corrida. Nossa, aí no outro dia eu ia falar, eu bloqueava. Eu ia falar de novo e aí o que que aconteceu? Minha vida se transformou. A minha vida pode estar um caos, virando de ponta cabeça. Eu dou um jeito de achar 5 minutos. Eu já cheguei um dia a tirar as crianças dentro do elevador, de levar para aula e falar: senta aí no sofá que a mamãe vai meditar. Eu deitei no chão do meu quarto e meditei por 5 minutos, porque eu falei: não adianta eu sair no trânsito com essa angústia que eu tô no peito. Uhum. Mas aí as pessoas falam pra mim: eu não tenho tempo. Você não tem 5 minutos? O dia é 24 horas. E aí é dos seus filhos, é do seu marido, é do seu patrão. E você? Que horas você vai parar? A maior prioridade da sua vida, eu sei. Quem tem família, quem é pai, quem é mãe. Eu sei que a sua prioridade é seu filho. Mas como é que você vai dar prioridade ao seu filho se você não se prioriza? E como é que você vai ensinar o seu filho a parar se você não para? Como é que você vai dar um exemplo ao seu filho de uma boa mentalidade, uma boa saúde, sendo que você não se cuida? Exatamente. Entendeu? Filho, faz aí. Filho, Como? larga o celular e você com o celular na mão, né? Vai fazer um exercício Com e você certeza. deitar no sofá. Com certeza. Então, como que são os exemplos, né? Os exemplos, eles movem, não são as palavras. Uhum. Então, hoje, eu sempre falo, eu não sou a terapeuta de livros. Uhum. Eu sou a terapeuta que fiz a jornada do herói. Muito Então, bom. eu sou a terapeuta que saí daquilo Muito bom, ali. gostei desse... Né? É a jornada, aquela jornada ali desde 2011. Olha que eu fui muito teimosa ainda. Uhum. Demorei para aprender. Sofri um acidente de carro em 2011. Eu quase morri. Eu fiquei 40 minutos inconsciente. Quando eu acordei no hospital, eu falei: meu Deus, eu não estava feliz. Se eu morresse hoje, aos 26 anos de idade, eu não estaria feliz. Com certeza. E eu arrastei a minha vida até quase 40 anos ainda. 5 acidentes de carro, 4 doenças autoimunes, uma separação com 2 filhos. E fui me arrastando até a hora que eu falei: meu Deus, a vida não é sobre isso. Eu mereço ser feliz, tem tanta gente feliz. Por que que eu não posso ser feliz? E aí eu comecei em busca disso. Criei metas, estabeleci limites. Que uma coisa que a gente também tem que estabelecer, jovens, adolescentes, pais, limites. Até aqui eu aguento. Daqui eu não aguento mais. Você não vai ser menos ou maior Não. ou menor do que ninguém se você falar assim: aqui eu não consigo. Muito pelo contrário, você vai estar sendo bem maduro e também muito Sim. posicionado. E você, eu quero te perguntar, antes que eu esqueça, você como jovem, você é da igreja e tudo, mas você já teve contato com pessoas que te ofereceram cigarro, droga, bebida? Eu Com certeza. quero que você, Caio, porque eu sou a Natália de 40. Sim. As pessoas esquecem que já fomos adolescentes, mas eu quero você hoje, um jovem, Uhum. que se posicione e fale pra mim se você tem medo, se você fica meio assim de quando alguém te oferece alguma coisa. Como você se posiciona como Caio? Vamos lá. Um momento, né? Eu sempre fui criado na igreja, mas eu me desviei por um momento, assim, um deslumbre da vida. E eu bebia, né? Nunca fumei cigarro nem nada. O que acontece, né? Hoje eu achei uma coisa que me preenche, uma pessoa que me preenche,
De tudo. Todos os prazeres. Tudo o que eu tenho hoje de sentimento é Jesus. Então, por exemplo, uma pessoa vem me oferecer um cigarro, uma pessoa vem me oferecer bebida, e ela começa a falar assim, toma aí. Eu falo assim, não, é porque é muito bom. Eu falei assim, não há nada melhor do que a presença dele. Não Não há nada mais preenche mais. que satisfaz mais do que a Uhum, presença de Deus. uhum. Porque quando ele me tocou de novo e ele falou assim, permanece que eu vou cuidar de você, nada. Balada. Nunca fui de balada, mas enfim. Dando Sim. exemplo, balada, bebida, cigarro, droga. E você tem amigos que hoje ainda não conseguiram falar esse não? Ou assim, você tem pessoas ao seu Tem, redor ainda? tem. E você tenta de alguma forma ajudar eles? Sempre tento. Sempre tenta de uma forma. A questão eu não sou o tipo de pessoa que eu vou colocar o evangelho pela sua goela. Esse não é o Cada um tem papel. sua verdade. Sim. Eu não posso obrigar você a acreditar no meu Deus. Não. Uhum, Mas uhum. o que eu posso fazer por ele é ser cristão. O melhor evangelismo que você pode fazer numa pessoa é você ser evangélico. Só. É o exemplo. Atos de O exemplo serviço. sim. Entendeu? A obra de Deus é você crer em Jesus. Amém. Amém. Ser feliz e ter amor Quando incondicional. você crê, quando você tem Jesus como legítimo Salvador, você tem um papel enorme no mundo de você pregar o evangelho. Muitas pessoas não vão ouvir, como muitas pessoas também não ouviram Jesus. Os judeus, os fariseus, fizeram o quê? Não ouviram Jesus. Tanto é que acusaram ele injustamente. Uhum, sim. Então, assim, essas pessoas que estão em minha volta, que não acreditam, amém, vão continuar sendo meus amigos. Mas eu sempre, todo dia, eu vou estar orando por eles. Para que um dia o Senhor possa tocar na vida deles. Assim como tocou na vida de várias pessoas, alguns amigos meus que estão comigo hoje, caminhando comigo, eles têm uma história para contar. E eles também falaram, cara, era no meio de uma balada, bebaço, o Espírito Santo me tocou e falou assim, volta. Aconteceu isso comigo. Eu tava numa festa, bebendo pra caramba. Eu bebi tanto que minha cabeça começou a pesar. Até que num estalo assim eu voltei e me veio muito forte no coração. Aonde que você tá? É esse o seu lugar? Tem certeza? Uau, Perde o sentido, né? demais, Sim. demais. Então, quando alguém me oferece alguma coisa por prazer, eu entendo que é momentâneo. As pessoas elas têm muito medo, principalmente até adultos hoje, de falar o não, de não ser aceito naquele lugar, Uma né? coisa que eu falo, pondo aqui em questão, é que eu tenho a liberdade de dizer não. Jesus, ele me tirou do cativeiro para eu poder falar não. O que é a prisão que a gente fala, que a igreja fala, que Jesus fala? A prisão é você não conseguir sair daquilo. Por exemplo, pode vir uma pessoa e me desafiar. Ah, se tu é cristão mesmo, então fuma esse cigarro. Eu falei, beleza, eu vou fumar. Só que daquela porta pra fora eu quero ver se você não consegue mais fumar. Eu consigo. O que eu posso dizer não? Eu consigo, porque aquilo já não me pertence. Eu sou liberto. Você acredita que o vício é uma fraqueza, alguma falta? É. Que Vício É sempre é a uma falta de falta. alguma coisa. O Sim. cigarro pode ser alguma coisa, ele viu algum exemplo. O vício, por exemplo, eu fui viciado 9 anos em pornografia. Era uma falta de prazer, alguma coisa. É uma dopamina barata, né? Muito. E Então, fácil é acesso. fácil. Então, tudo hoje é uma dopamina. Tudo é aquela sensação de prazer momentânea. Só que a pessoa ela não pensa que aquilo é ali. É só na hora. Daqui a pouco você precisa de novo. Exatamente como eu fiz com o David ali. Eu sentei com o pessoal ali do condomínio. E aí o outro menino um homem mesmo que mora lá no condomínio, falou assim: eu preciso do remédio. Uhum. Pra quê? Pra quê que você precisa? E o Caio ali, presenciando tudo. Não, eu só Precisa olhando e da falei, Jesus, começou uma terapia a agora. terapia que o pessoal faz terapia comigo no meio do mercado. Por que você precisa de remédio? Porque eu tô ansioso. Por que você tá ansioso? Porque o trabalho me deixa ansioso. Mas por que o trabalho te deixa ansioso se você tem que ter controle de você?
Então, por que você precisa se autoconhecer? Eu sempre... Saber A suas gente vai fraquezas. ficar 2 horas aqui falando. Sim. Então, por que a gente sempre vai voltar nessa tecla? Então, por que eu estou ansioso? Não é abrir a cartela e tomar aquele remédio que vai durar 8, 12 horas. Daqui 12 horas você tá precisando do remédio E novo. às vezes, é o que eu falo, às vezes o remédio dura 12. Quando você começa a tomar, tipo, diariamente, Daí já demora diminui 5 minutos. Exatamente. E aí, todo dia. Aí a pessoa fala assim, minha doença é crônica. Ela não é crônica, você não foi na raiz da doença e arrancou ela. Com certeza. Né? Porque eu hoje, como terapeuta, que não tem na live, eu tava falando sobre pessoas depressivas e o pessoal lembra muito de mim por conta das doenças. Que eu falo, uma pessoa que tem uma tristeza guardada fundo, tão fundo, ela falta ar, ela tem problemas pulmonares. Uma pessoa que tem Alzheimer, ela teve uma dor tão grande na vida dela que a mente dela quer apagar aquela Sim, dor. com certeza. Só que ela acaba apagando a vida dela inteira. Com certeza. Né? Então, tudo isso que nem a insônia. O que é insônia? Você fica ali remoendo, a sua cabeça não para. Como que você vai parar a sua mente? Como você vai silenciar? Não é com remédio, não é com remédio tarja preta. Eu já tomei antidepressivo, já tomei remédio para dormir. Quando eu sofri o acidente, eu tinha vergonha dessas 2 cicatrizes e hoje eu tenho uma maior ainda. Né? E Deus falou pra mim também, não era sobre... E hoje você não tá Depois escondendo elas. Eu hoje não escondo, desenvolvi o vitiligo, ainda tenho as mãos ainda, né, toda manchada, o rosto espalhou um pouco no meu corpo na gestação. Então Deus mostrou pra mim, não é sobre vaidade, não é sobre isso, né? Você tá viva. Teu braço tá inteiro, você sofreu um acidente, teu carro deu perda total e você tá aí, em pé. E a gente sempre, eu fiquei muito tempo da minha vida olhando para os 10% negativo, sendo que eu tinha 90% positivo. Então, aquele negócio que a gente fala, mas de novo o caderninho da gratidão, de novo ser grato. Hoje eu cheguei num nível de gratidão que eu não escrevo, eu sinto no corpo. A hora que eu vou correr de manhã, que eu vejo o sol nascer, o meu corpo, ele arrepia. Cada célula do meu corpo, ele sente gratidão. Eu choro de chegar na praia e encontrar aquela beleza que Deus fez para nós. Então, a gratidão, você ser grato por que tem. Não esperar ter o dinheiro para ser feliz. Não esperar comprar aquele carro para ser feliz. Porque você vai pegar a chave e vai ser feliz 1, 2 dias. E depois você vai começar a andar no carro e vai esquecer que você lutou 5, 6 anos para ter aquele carro. É sobre a jornada, não é sobre a chegada, né? E essa jornada que eu tenho feito, eu sempre me mostro vulnerável para os meus pacientes. Eu nunca sento num pedestal e falo, tá, fala seus problemas aí que a gente vai tentar resolver. Não, eu choro às vezes mais que meus próprios pacientes. A gente aquele dia conversando, chorei horrores com você de manhã, ela tava toda estressada. Eu fiquei até assustada, falei assim, Jesus amado. Nossa, tava abalada, mas porque às vezes a gente tem que colocar pra fora e nem interessa, entendeu? Porque eu hoje, Natália, eu não julgo. Às vezes a pessoa vem e fala assim pra mim, eu vou te contar uma coisa, mas você não me julga. Eu falei, eu não tenho esse julgamento, porque eu já passei tanta coisa na minha vida. Olha uma coisa muito... Eu tenho um pouco de vergonha de falar isso, mas eu, Natália, quando eu namorava, tinha 20 e poucos anos, se viesse uma amiga minha e falasse assim, eu tô namorando um cara que tem filho. Aí eu falava assim, Deus o livre, namorar quem vem com o pacote completo. Adivinha? Hoje, Natália, aos 40 anos, tem 2 filhos e é o pacote completo. Uhum. Então, por que eu vou julgar? Sim. Por que você vai condenar alguém? Você não sabe, você não tá ali na história da pessoa. Então, por favor, pare e olhe pra sua vida. Muito bom. E tem uma outra história que eu conto que as pessoas não acreditam e depois elas vão tirar a prova. Né? Eu passei pela separação, o pai deles me ajuda muito também, sempre tô junto, só que é desafiador, criados, leva pra vocês viram hoje, a gente fez os stories, criança e carro, e sobe na calçada, deixa a criança correndo e vem pra podcast, o trânsito, aquela loucura. E eu achava que pra eu ser feliz, quando eles tiverem uns 20 anos, que aí eles não vão me incomodar mais, pode morar onde eles quiserem, pode morar fora do país, e aí eu vou aproveitar a vida.
E aí eu era aquela sofredora, a vítima, né? A vítima da sociedade. Ah, ela só trabalha, né? Fica em casa. E aí um dia me deu um estalo, eu falei, meu Deus, Natália, você já quase morreu aos 26 anos, você tá com 38 anos, sacode essa vida aí. E aí foi quando eu comecei a pensar, o que você quer fazer da vida? Foi uma terapeuta que falou pra mim, você tá 2 horas e meia falando comigo. Você só falou do pai das crianças, da mãe, do pai e você. Você não falou 5 minutos de você. Quem é a Natália? O que você quer fazer da sua vida? E aí eu falei, ai, olha, se eu pudesse, eu gostaria de pegar um avião e ir lá em São Paulo ver minha melhor amiga, passar um final de semana extraordinário com ela. E aí ela falou, e por que você não faz? Eu falei, ah, porque o pai deles mora longe, e meus pais não vão. Ela, você acha que teus pais não vão querer ficar com as crianças? E aí ela falou, tudo isso está dentro da sua mente. A gente conta historinhas para nós que nós não somos capazes de fazer as coisas. E foi quando eu peguei o avião e fui para lá. Uhum. E meus filhos adoraram. Meu pai tem vídeo até hoje das crianças brincando lá. E aí você tira um negócio da sua mente de que, ah, meus filhos precisam só de mim. Ah, porque se eu não estiver aqui, o meu trabalho não anda. Ah, tira essa tua importância que você tem e vai viver um pouco a vida. E aí o que aconteceu? Conforme eu mudei aqui para o Rio, eu vi os surfistas, eu falava, poxa vida, se ele consegue, eu consigo. Com certeza. E aí eu falei, eu quero aprender a surfar. No dia que eu postei que eu tinha aprendido a surfar, 15 pessoas pararam de me seguir. Quando eu ali, tava feliz ali. E aí, depois daquele dia, eu falei... As pessoas não querem te ver feliz. As pessoas não querem te ver feliz. Elas querem olhar e falar, lá, tadinha lá, tomando antidepressivo. É bem melhor a pessoa falar de um momento seu ruim, né? Do que a pessoa falar, olha lá, Tanto é que, deu se você certo. parar pra perceber, as notícias de jornal que mais viralizam é tragédia. Tragédia, tragédia. Então, o que você tá perdendo tempo hoje se importando com a opinião alheia? O quanto que você tá se importando com o que o outro tá pensando de você? Eu lembro que as pessoas falavam pra mim, ah, você é burra, você é lerda, faz isso direito. E eu falava, nossa, nossa, devo ter feito isso errado. Mas hoje, se alguém falar alguma coisa pra mim, eu olho e falo assim, interessante ponto de vista. Que essa pessoa tem esse ponto de vista, é o dela, não é o meu. Sim. Porque aí eu não compro esse ponto de vista pra mim, eu não me diminuo mais, eu não Muito me bom. coloco numa caixinha que não cabe mais. Quando você sabe quem você é, nada te para. Ninguém te para, Quando a tua luz brilha. Você para de ouvir conversas alheias, você para de ouvir opiniões que não fazem sentido pra sua vida. E busque amigos, hoje aqui, você pode entender isso, busque amigos que estão alinhados com o que Com você certeza, quer. com certeza. Virtudes, valores. E Ah, outra Natália, coisa, eu tô sozinho. amigo Deus não é ajuda. aquele que passa a mão na sua cabeça, não, cara. Sim. Amigo é aquele que te confronta. Exatamente. O que eu já tomei de confronto do meu amigo, Quem te ama de verdade não vai Exatamente. querer que você bote um cigarro na boca. Com certeza. Quem te ama de verdade não vai querer que você veja pornografia, vai te mandar Com pornografia. certeza. Quem te ama de verdade não vai querer que você beba e vá parar num hospital. Seu amigo de verdade vai falar, cara, isso daí tá errado. Né? E aí o que acontece? As pessoas falam, ah, que ele é muito chato. Olha, fica pegando no pé. E não é sobre isso. Muito bom. Né? O seu amigo de verdade, ele vai vir e vai falar pra você, cara, isso daí. E você também pode escolher com quem você vai andar. Uhum. Né? Entre estar com um monte de gente que não faz sentido nenhum pra você, que você olha. Às vezes eu saio à noite, quando eu vou em São Paulo, às vezes saio com a Tássia, ela gosta de dançar forró, eu fico vendo, assim, pessoas ali que elas estão perdidas, elas usam drogas, tá ali. Gente, é um campo energético terrível aquilo ali, e as pessoas todo final de semana é a mesma coisa. Todo final de semana. A minha filha hoje perguntou pra mim, por que todo mundo odeia segunda? Eu falei, porque não gostam, não são felizes no trabalho, na escola, no que fazem, mas elas não são felizes com elas. Porque se elas acordassem com tesão de viver, falando, nossa, hoje eu vou impactar vidas, nossa, hoje eu vou lá na escola, vou dar o melhor de mim. Só que a nossa sociedade, ela tá preparada pro final de semana e pro feriado. Com certeza. Pra responsabilidade, por quê? Porque você não tá fazendo o que você quer. A gente, vamos lá, a responsabilidade sempre vai bater na porta e nunca vai fazer com que a gente queira, cara. Uma coisa que meu pastor sempre fala é que a zona de conforto nos leva ao milagre, sabe? Pessoal,
acho muito que milagre é você estender a mão assim e vai cair pão assim na tua mão. Não. Você tem que ir até a padaria, ficar lá, fazer as coisas. Não deu certo, vai de novo. Não deu certo, vai de novo. Até uma hora você conseguir. Até uma hora É Deus a botar a mão e falar assim, persistência. vambora. Sim. A querência traz o milagre, né? Hoje em dia, essa questão que tu falou muito bom. Muita gente olha assim, vida de artista, olha vida de um monte de gente e quer viver igual, mas não quer passar pela mesma coisa, como Não quer você passar a disse. mesma coisa. Não Não quer quer acordar viver tudo. cedo, Não quer. não quer responsabilidade. A pessoa olha o dono da empresa e fala assim, ah lá, ganha mais, ah lá, ele que pega o dinheiro, a gente que Sim. trabalha. Um dia falaram assim pra mim, é que o rico explora explora o pobre. Aí eu falei assim, não. Ele estudou 4 ou 5 horas a mais que você. E Acordou ele mais cedo que você. acordou mais cedo que você e ele tá comprando as suas horas. Sim. Então, não existe isso da exploração. Existe você acordar, fazer. Se você estudar 4 horas a mais do que as outras, se você fizer 4 horas a mais do que os outros estão fazendo, você é menos que 1% da população. Cara, eu botei assim uma meta pra esse ano. De eu acordar todo dia 5 da manhã. Fazer as coisas que tem que fazer. Estudar algumas coisas. E tá sendo uma luta? Tá. Hoje eu acordei 7, acordei. Ontem eu acordei 8, foi. Mas ontem eu acordei 5. só não Amém. desistir, é Vambora. continuar. E eu vejo que toda vez que eu acordo 5 da manhã, eu sempre tô mais produtivo. Eu sempre tô mais, tipo, avançado, tô querendo mais Sim. fazer as coisas, eu tô mais, assim, mais empenhado, entendeu? Então, a gente cria uma crença em que, pô, acordar cedo eu vou ficar mais cansado. Às vezes não, cara. Às vezes o que você precisa é dormir mais cedo pra acordar mais É cedo. que eu sabe qual que é o problema? O Netflix não tem o pare do boa O noite. Netflix não tem limite. O Instagram não, é uma rolagem infinita. Uhum. Se você não se controlar, saber, eu tenho que dormir essa hora. O Netflix tem gente que fala assim pra mim, eu zerei a série, fui dormir 4:30 da manhã. No outro dia, o que o seu corpo tá precisando? De energia. Você acha que ele vai querer salada e fruta? Com certeza, claro. Ele vai querer um hambúrguer, ele vai querer doce, porque ele precisa de energia imediata pra te manter em pé. Aí a pessoa fala, eu não consigo comer igual você. Eu não consigo acordar cedo. Eu, 9:30, 10 horas, eu tô na cama no máximo. Eu falo pras crianças, todo mundo pra cama dormir. No outro dia, 4:30, 5 horas, eu tô de pé. Até os meus filhos acordarem, eu já vivi 5 horas. Nesse caso, a gente é uma parada porque a gente tem um controle do que tá fazendo. Não tem uma pessoa que vai lá e Exatamente. fala, para. Entendeu? Netflix. Você tá ali com o controle na Desliga. mão. Só que a pessoa não consegue. Só que aí você fala pra ela, medita 10 minutos. Eu não tenho tempo. E aí se você Eu vi muito pegar isso. o seu Instagram e colocar lá o tanto de Cara, tempo, muito bom tu 3 falar isso. horas, 4 horas, Cara, veja foi ali o muito tanto de incrível. tempo que você O meu passa. pastor, ele fez uma coisa na sexta-feira. Nossa, eu amei o que ele fez, pastor Vitinho. Ele falou assim, quem tá com o celular aí? Aí meu celular tava descarregado, né? Falei, graças a Deus, tô aqui na boa. Ele falou assim, tá, vai lá no... quantidade de tempo que você usa o celular, vai lá. Aí ele falou assim, quem tem mais de 3 horas? Aí todo mundo levanta a mão. Aí eu levantei a mão que eu falei assim, pô, o meu deve ter 3 horas, assim, de uso e tudo mais. Aí eu levantei a mão, aí beleza. Minto, não levantei a mão que eu não sabia. Aí beleza. Quem tem mais de 4? Aí levantaram a mão. Mais de 5? Aí levantaram a mão. Mais de 7? Teve gente que levantou. 8 horas por dia, teve gente que levantou a mão. Aí ele foi e falou assim, você não tem tempo pra Deus, você não tem tempo pra você, pra sua família. Aí ele falou assim, quem tem menos de 2 horas? Pouquíssimas pessoas levantaram a mão. Então não é questão de tempo, é questão de prioridade. Qualidade de tempo. Exatamente. Qualidade de tempo, qualidade de vida. O que você prioriza, você vai colocar... Sim. Por exemplo, se eu priorizo acordar cedo, me cuidar, ler um livro, ler a Bíblia, orar, ver alguma coisa, você vai Dar fazer um bom isso. dia pros seus amigos. Antes de Exatamente. ontem eu acordei. Oi, amiga, tudo bem? Tô com saudade de você. Manda um áudio pra cada um. Mandei áudio assim pra umas 7 pessoas. Tô sentindo falta de você, não sei o que. Nossa, a pessoa já acordou. Olha, alguém tá. Um simples tava ato. pensando. É um simples ato. Se você não sabe se aquela pessoa é igual você, ninguém sabia como é que A gente você vai contar tava. depois. Vai. Né? Então, gente, às vezes, aí, eu sei, as pessoas falam assim pra mim, mas ninguém me escreve. Mas ninguém fala comigo. Você se deixa aberto pra Isso, escrever? fala você, liga. Eu também já fui dessa. Eu Cara, cansei, quantas mas não- vezes eu cheguei na igreja precisando de um abraço e eu abracei. Eu sirvo no ministério infantil, né?
quantas e quantas vezes eu cheguei, assim, mal demais. E eu tava, assim, triste comigo mesmo, né? Tipo, abalado com o que tava acontecendo. E chegava uma criança em que eu via uma falta de maternidade, de paternidade, eu via uma Sim. falta de carinho, eu via que ela tinha alguns problemas e tudo mais. Eu cheguei, peguei ela no colo, levei ela pra uma sala, ela me abraçou e no final ela falou assim: Tia, eu te amo, muito obrigado. Eu saí de lá me sentindo o cara, entendeu? É quando Sim, você entende que não é sobre o que você tá sentindo, mas se você fizer alguma coisa por alguém, talvez isso sim. melhore. Talvez não é nem o que você tá sentindo, talvez é uma coisa que você queira fazer, Uhum, entendeu? sim, Então, não tô dizendo que, porque eu falei antes que é bom a gente se preparar antes pra cuidar de uma pessoa. Mas no caso não é você cuidar de uma pessoa, é você fazer um ato. sim. Às vezes o que você tá precisando é ajudar uma pessoa, por exemplo, ser gentil, dar um bom dia. Almond. E essa gratidão dessa pessoa vai te ajudar. É que eu achei, eu morei em Curitiba há muito tempo e às vezes que também a pessoa olha, passa olhando pra baixo, ela não pensa que ela pode ter um infarto ali no meio da rua. Sim, Ela vai precisar daquela pessoa que você acabou de passar na calçada. com certeza. As pessoas andam em sociedade, aí, na comunidade, achando que só existem elas. E não pensa no próximo, naquela pessoa que tá ali, né? Você ajudar as pessoas, você ouvir. Tudo isso que a gente tá falando, você pode impactar muitas vidas. Né? Eu vou deixar aqui, mas dentro do meu Instagram, é, tenho escrito WhatsApp no LinkedIn. No LinkedIn não, Linktree. Linktree. Uhum. E lá tem o meu WhatsApp, vocês peçam para entrar na comunidade. Eu tentei várias vezes hoje, não deu certo o Ó, meu link aqui, ó. ali, ó. A comunidade aqui. Então, nessa Como é que é o nome da comunidade, comunidade? não é Reacendendo a Luz, Reacendendo a Luz é o nome do e-book. Gente, esqueci o nome da minha comunidade. Muito bom. Ai, ai, daqui a pouco eu lembro aqui, calma. É que eu e o David montamos a comunidade, esqueci Enfim, meu é nome. uma comunidade É a que vai te ajudar. comunidade, Pode isso. entrar, é confiança. Porque as pessoas depressivas, as pessoas que estão atentando contra a própria vida, elas se sentem muito sós, elas se sentem invisíveis perante a Não se sociedade, sentem felizes com elas mesmas. não se sentem felizes com elas mesmas, elas precisam ser ouvidas, elas precisam. E o que acontece? Eu não consigo atender a quantidade de pessoas que chegam que não têm condições de atender. Então eu fiz essa comunidade, até peço ajuda quem puder, né? Porque que nem tudo é um custo. Estar aqui hoje é um custo. A gente impulsionar um vídeo, a gente gravar um vídeo, tudo que a gente Com faz certeza. hoje para ajudar, a gente está fazendo a nossa melhor parte no orgânico, mas a gente está crescendo e pedindo ajuda para as E se pessoas. você pode, você deve. Não tô dizendo que você tem que pegar alguma coisa que tá faltando na sua casa e dá pra ir. Sim. Não. Se você pode, você deve. E você trazer as pessoas, ajudar uma família, falar, olha lá, eles, né, têm essa comunidade, eu vou ter lives ali Uhum. semanalmente, vou ter contato com essas pessoas, porque o que acontece? Eu tava descansando com meus pais no final do ano, chegou uma moça e ela falou, as 3 vezes que eu tentei tirar a minha vida, apareceu um vídeo seu. Muito bom. Muito bom. Eu achei que eu não ia chorar, mas eu já quase a chorar. Porque é um trabalho que não é simples. Com Não é certeza. simples. Mas a gente tem que continuar fazendo. Então, o Caio estar aqui hoje comigo é uma resposta de Deus que eu não estou só. Porque quando tudo isso começou, que nem quando essa moça falou comigo, minha mãe falou: Ah, você mal ficou com as crianças. Eu falei: Como é que eu vou descer numa piscina com uma pessoa falando que vai tirar a própria vida e não tinha como me pagar? Eu passei aquela tarde inteira atendendo 3 pessoas. Uma pessoa era da Flórida, atendi ela de São Paulo e Sobrenal que atendi você faz. mais uma pessoa de Santa Catarina que tomou uma decisão e conseguiu mudar. Então, eu sei, tenho certeza que Deus está me levando para esse caminho, porque tanto você quanto o David, todo mundo que está comigo hoje, a minha mãe pergunta aqui, mãe sempre sabe, né? Uhum. A angústia, às vezes o cansaço, Sim. né? O cansaço. E ela falou, tá tudo bem, minha filha. Eu falei, mãe, Deus tá formando uma tropa Amém. pra mim, né? Deus tá formando uma tropa de pessoas que vai me ajudar,
E hoje eu, graças a Deus, também ajudei uma outra pessoa na África. Olha onde eu Caraca. cheguei. Uau. E eu lembro que quando eu comecei, eu sou formada em várias coisas. Sou formada em educação física, sou formada em massoterapia, sou formada em chefe de cozinha e hoje eu sou uma terapeuta quântica. E as pessoas falavam pra mim: você não sabe o que você quer da sua vida. Você Cada chutou, foi hora na você... trave, deu rebote, foi pro gol. Só que todos dentro da área da saúde, né? Sim. Então, cuidar do corpo, alimentação, Uhum. a massoterapia também, que é a massagem, e hoje a terapia. E eu lembro que as pessoas falavam: ah, você cada hora faz uma coisa, você não encontra o que você quer. E eu lembro que quando eu vim morar no Rio, eu corria e eu falava assim: Deus, eu não sabia como pedir. Universo, como é que eu falava? Eu quero, a minha vontade era que eu criasse uma comunidade de pessoas que pudessem me ouvir, que elas pudessem estar comigo ali, universo que impacte vidas, milhares de vidas ao redor do universo. Agora eu esqueci, deu um apagão aqui pra mim. Uhum. Mas eu falava, que eu impacte milhares de vidas ao redor do universo. E eu falava, mas por que eu tô pedindo isso? Se eu moro aqui no Rio de Janeiro, como é que eu vou falar com essas pessoas? E aí eu fazia uma live e vinha uma pessoa de Portugal. Eu fazia outra live e vinha alguém da Flórida. Eu fazia uma live e veio essa pessoa da África. E ela falava que ela sentia aquela angústia no peito, ela viu o marido morrer na frente dela no mar com os filhos. Ela tem 5 filhos e hoje ela mora em Portugal para achar um trabalho, para poder dar uma vida melhor para os filhos, porque o marido foi embora e deixou, né, ela sem condições de se manter com os filhos. E hoje, quando ela deu o testemunho dela, que tem o depoimento ali no meu Instagram falando lá sobre a história dela, eu vejo o quanto Deus tem me fortalecido. Nem os criativos são fáceis de gravar, Com né? certeza. Você viu meu criativo lá que eu tava com o capuz, você falou: "Olha aqui, olha no meu Instagram quando eu tava assim", né? Você já na hora, eu não sei, a hora que eu saí de casa, porque eu pego rapidinho a roupa Uhum. pra gravar, né? Porque além de terapeuta, eu sou a atriz eu que gravo os criativos. Faz a ideia, faz o criativo, Faz a copyright, ideia, tudo. eu sou da TI, eu sou do marketing, é tudo, tudo junto. Então eu sempre peço, Deus, que você me capacite, que você me dê discernimento, entendimento, sabedoria, para que tudo isso aconteça, né? Para que eu tenha paz no meu coração, para que eu saiba ajudar essas pessoas, que eu fale a palavra certa. Então tem Muito bom. várias vezes que eu termino o atendimento, eu tô tão zonza, porque não fui eu. Não fui eu. Entro num estado teta ali, eu tô ali falando pra pessoa, eu nem sei o que eu falei. E aquela pessoa no final fala: nossa, era isso que eu precisava escutar. Muito bom. Então agora, eu não quero chorar de novo, eu quero que você conte para as pessoas o seu processo e como que você tá aqui sentado comigo hoje. Vamos lá. A parte que eu mais gosto. 2020, né, foi o ápice de tudo que aconteceu. Aos meus 16, eu comecei a ter os primeiros estágios. Eu tive minha primeira crise de ansiedade, nunca tinha tido isso. Comecei a ter alguns pensamentos fora do comum. Pensamento de suicida, pensamento de solidão. Sendo que eu sempre fui uma pessoa muito de boa, alegre, né? Tive muitos amigos, fazia amizade muito rápido, né? Eu trocava de escola, a minha mãe dava uma semana. Mãe, tô indo na casa de fulano. Quem é? Eu falei assim, da escola. Ela, como? Tu não me avisou? Tu já conheceu? Eu falei assim, faço amizade rápido. Daí, beleza. 2021 foi um ano... Minto, 2020 foi um ano, acho que ruim pra todo mundo. E eu creio que a maioria que tem hoje alguma coisa foi por conta de 2020, né? 2020 foi uma época onde a gente viu muitas mortes. A gente presenciou, a gente viu pessoas da nossa família. Eu mesmo, uma pessoa da minha família, chegou a falecer em 2020, né? Foi a época em que tivemos a notícia da empresa do meu pai, que demitiu meu pai, então foi um baque pra todo mundo. E meu pai, ele nunca deixou faltar nada em casa, né? E o que mais me... Não doía, mas o que mais eu via é ele chegando, tipo, meia-noite, 1 da manhã pra fazer tudo e tudo mais. Foi 2021 também outra coisa, que a gente não sabia o que fazer.
como iria acontecer as coisas. E Deus sempre provendo. Eu vendo as coisas acontecerem. Eu sabendo de tudo, mas calado. E a bola de neve vindo. 2022, mesma coisa. E meu pai ralando. Minha mãe também, não sabendo o que fazer. Minha mãe chorava assim à noite. Eu ouvia. Minha mãe chorava. Minha mãe às vezes acordava de madrugada. E eu ouvia, eu sentia tudo, eu orava. Eu entrava em batalha espiritual. Falava assim, não. Minha família é vitoriosa, minha família é do Senhor e tudo mais e tal. Algumas coisas aconteciam, tava eu lá, né? 2024, minto. 2023. 2023 foi quando eu mais ouvi o que iria acontecer na minha família. O que mais Deus falou comigo, né? Um belo dia eu tava... Vou contar 2 sonhos que eu tive aqui, né? Que tava tão braba a situação, né? Não uma situação hostil em casa, tá? Mas em questão espiritual, né? Que eu via os meus pais. Eu via o olhar da minha mãe, eu via o olhar do meu pai. O Espírito Santo um dia me tocou e falou assim: repara no olhar do seu pai quando ele chega em casa. Eu, por quê? Não respondeu mais, eu falei, tá bom, vou olhar. Não vou desobedecer. Ele chegou em casa, foi muito engraçado. Ele nem percebeu, mas ele chegou e fez assim, ó. Aí eu olhei assim, aí eu... Que é? Só que eu olhei o olho dele, eu... Tá, eu olhei o olhar, beleza. Deu hora de dormir, fechei a porta, orei, fui dormir. Quando eu deitei a minha cabeça no travesseiro, me deu um estalo na hora. Ele falou assim, não tô falando do olhar dele natural. Olha o cansaço. Olha a força que ele tá tendo que fazer todo dia. Olha o quanto ele tá agoniado, angustiado. Ora pelo seu pai. Na hora. Botei o joelho no chão e comecei a bradar, orar. E nisso, eu vendo também a minha mãe numa situação que eu nunca vi minha mãe, vamos dizer, fraca. Minha mãe, ela passou pela morte da minha avó, mas, cara, ela tava bem. Servindo, ajudando todo mundo e tudo mais, mas eu nunca vi ela se ajudar. Isso me preocupava. As cirurgias no rim. Meu pai também tomou um baque bastante quando a cirurgia do rim. Ele também fez uma cirurgia no rim. Daí chegou 2023, onde eu tive 2 sonhos. Um deles foi falar com uma líder minha. Eu falei, cara, eu vi como se eu fosse luz de uma casa e tudo mais, em que eu segurava tudo nas minhas mãos. E ela falou assim, o Senhor tá falando que você é o pilar da sua casa, não para de orar. E um outro foi em que eu vi, num sonho mesmo. Nesse caso é quando Deus quer me mostrar alguma coisa. Eu vi 2 entidades assim, vindo na minha direção e eu comecei a ficar sufocado. Nisso, eu já não tava mais sonhando, já tava em si. Eu já conseguia me controlar. Né? Até que eu acordei, tipo, mal. Eu falei, o que que é isso? Até que uma pessoa foi me falar e me explicou tudinho. Vai acontecer isso, isso. Toma cuidado, vigia. Mais do que você já vigia. Então eu já entendia que tava tentando de qualquer jeito acabar com a introjeição da nossa família. O tempo inteiro. Muitas coisas aconteceram pra tentar apartar, tentar, tipo, ter um ódio real, sabe? Sendo que nunca teve uma necessidade de ter isso. A gente nunca foi assim, de, tipo, ter ódio. Não. Então, 2023 foi quando veio a gota d'água, né? Que aconteceram algumas mais coisas. Em julho. Julho foi quando foi a gota d'água. Que foi quando eu me afundei totalmente. Foi o final de um relacionamento, uma amizade também que eu era grudado. Então foi... Já tinha muitas coisas, então muita gente vai achar que vai ouvir e falar assim, é por causa de um relacionamento, é por causa de uma amizade, não. Tava guardando muita coisa. Eu quase vi minha mãe num leito 2 vezes. Eu vi a minha avó com 9 anos 2 vezes, nunca tive visto uma morte na vida. Eu vi meu pai perdendo um emprego. E era uma empresa onde o meu pai, ele sempre se fez presente. E eu sentia injustiça. Sou uma pessoa que eu não gosto de ver injustiça. E eu senti justiça doendo no meu É coração. uma das suas virtudes, valores, né? A justiça. É uma coisa que eu não consigo. Eu me pinico todo se eu vejo alguma coisa. Não dá. E quando eu não consigo atuar, aí que eu fico bolado mesmo. Eu vi a minha mãe chorando. Eu vi a minha mãe se preocupando com o dia a dia. E aí você foi guardando isso pra Guardando tudo você isso. cada dia mais. Tudo isso. E sempre orando.
Senhor, abençoa, Senhor, isso, Senhor, em nome de Jesus vai dar certo e tal. E eu sempre ali, e às vezes eu chorava. Eu chorava porque eu sentia dor. Uhum. Nessa situação que o Espírito Santo falou assim, olha o olhar, eu sentia a dor do meu pai, eu sentia a angústia. Não a dor, a angústia. A E preocupação. quantos anos você tinha? 18. 18 anos. Mas isso já começou com 17. E você carregou tanto tempo isso, Muito. sozinho. Muito. É muito tempo, né? Daí, parte que eu mais gosto, né? Acabou que eu, no início, quando começou, né, eu senti tudo isso, a angústia, o aperto no meu coração, eu não sabia que era depressão. Pra você ter uma ideia, eu não sabia que era depressão. Já ouvia falar, minha Dinda era neuropsicóloga, ela sempre falou disso, então, tipo, eu sabia muita coisa eu aprendi com ela, né? Beijo pra você, que você é maravilhosa. Então eu já ficava ligado em muitas coisas. Só que eu não tinha dado um estalo assim na minha mente, falando assim, cara, eu tô com depressão. Por quê? Algumas bênçãos falam, é a geração mais feliz, você não tem o que chorar, você tem tudo na mão. O Whindersson Nunes pediu pra ser internado. Ele tem tudo. Ele tem dinheiro, carro. É sobre ter dinheiro? A mulher que quiser. É Sim. sobre ter a mulher que quiser? É sobre ter tudo que quiser? Ou é sobre uma falta? Padre Fábio de Mello. Depressivo. Acho que o Luca, não sei lá como é que é o nome. Lucas Luco? É, Lucas. Ih, eu não tô sabendo dessa não. É, acho que também. Muitas pessoas. E você vê, tem fama, né? Tem dinheiro, tem tudo. Então é sobre isso mesmo? É sobre Sim. você. Vou até pegar minha pastinha aqui. Tranquilo, Continua com falando certeza. aí que eu vou pegar O aqui. que você precisa entender é que às vezes o seu filho, a sua filha, sua mãe, seu pai, seja quem for, cara, ele não tá pedindo dinheiro, ele não tá pedindo prazer, ele tá pedindo acolhimento. Ele só não tá sabendo dizer. E muitas vezes você cai nesse vislumbre de que porque ele tem tudo, ele não tem o direito de ser triste. Ou de ficar triste. Porque ele tem tudo, ele não tem o direito de talvez olhar pra alguma coisa e falar assim, caramba, não tô gostando. Só porque ele tem tudo. Quantas e quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas e quantas vezes eu já ouvi no Ministério Infantil que eu participo mesmo, pais falando isso. Eu já ouvi. Já ouvi. Né? Então, me perdi. Peraí. Você tá em 2023 na Gota d'Água em julho. Isso. Então, eu não sabia naquele momento. Então, eu vivia tranquilamente, sorrindo pra todo mundo. Caio, tá bem? Tô, pô, demais. E o olheira seu aqui. corpo? Angústia, Começou. peito? O meu peito, como se eu não sentia muita falta de ar, eu sentia mais um aperto E no você coração. ficava zonzo? Eu lembro de Muito. ficar meio zonza. Parece que Ficava. a vida. Eu, Você tá eu andando, só não tá tudo ficava, eu só não girando, ficava assim. zonzo durante o dia, mas tipo assim, Sim. chegava à noite já começava assim, a ficar meio Zumbi. coisa e tal. Teve um dia, cara, eu lembro dessa cena. Eu sentei no sofá e fiquei assim. Ó. Minha mãe, o que houve? Eu falei assim, Uhum. tá Cabeça configurando tudo girando, aqui, deixa eu ficar assim. quieto. É. Porque a nossa mente não para. É muita coisa. Quando explode alguma coisa, cara, esquece. Término de relacionamento, uma traição de amizade, uma traição, uma falta de paternidade, uma falta de maternidade, alguma coisa acontecendo na sua família, algo, porque a depressão ela pode ser uma doença, mas ela também pode vir por falta de vitamina, mas como também ela pode vir por tantos altos e baixos que você teve na vida, que você já não consegue saber se você tá feliz, se você tá triste. O problema da depressão não é você tá triste, o problema da depressão é você viver no passado. Você não olha pra Sim. frente. Eu não conseguia mais me ver aqui. Eu não conseguia mais me ver falando pra pessoas, ajudando pessoas. Eu só olhava pra trás. Os erros que eu cometi, as coisas que aconteceram, as tragédias que aconteceram, entendeu? Então, eu não sabia, até que eu comecei a se isolar mais ainda. Eu sempre ia pra igreja, mas eu comecei a querer dormir mais. Tudo que eu gostava de fazer, eu não conseguia mais fazer. Tem gente que nem banho toma, né? Não Tem tomava gente banho. que fica. Eu não tomava banho. Quer ficar sem Eu fazer nada. tenho uma postagem no meu Instagram que eu tô abraçando um homem e eu já vou chegar nessa parte. E eu tô com uma blusa de listras amarelas, brancas e amarelas. Essa blusa não saía do meu corpo. Não saía. E eu não botava pra lavar.
Ela não saiu do meu corpo. Eu dormia, comia, corria, andava de skate, tudo com ela. Ela não saiu do meu corpo. Minto, não andava de skate que eu tinha desanimado. Enfim. Mas eu não tirava ela do meu corpo. Por quê? Eu já não queria mais me cuidar. Já não queria mais que as pessoas olhassem pra mim. Porque o que acontece? Quando a gente tá com uma depressão e a gente já não sabe mais falar, eu já não sabia mais me expressar, você começa a se aparentar pra pessoa falar pra você. Entendeu? E acabou que eu já olhava assim pra mim e já falava assim, já, isso aí não sou eu. Pô, eu sou um merda. Pô, eu sou isso, eu não mereço. Quem sou eu? Tal, isso, aquilo. Esse sentimento não merecimento, Não né? Ele é muito merecimento. complicado. Exatamente, Te exatamente. abaixa demais. E acabou que eu começava a duvidar de Deus. Eu começava a falar assim, quem é você? Tu é isso. Xingava ele demais. Falava assim, por que você tá deixando isso acontecer comigo? Revolta muito, Não é né? possível, cara, eu sou teu filho. Cara, você não fala que cuida de mim, Jesus não morreu por mim. Então ele tá deixando. E ele em silêncio. E eu vou chegar nessa parte. E ele em silêncio. Eu, Deus, me dá alguma coisa. Deus, fala alguma coisa. Deus, fala comigo. Deus, cadê você? E Provérbios fala que a sabedoria grita aos arredores. Deus, cadê você? Onde tá você? Não tô te achando. Não tô mais sentindo o teu abraço. Não tô mais sentindo o teu colo. Não tô mais sentindo a tua presença. Daí eu raspei a cabeça. Fiz aquele processo todo. Não tomava banho ainda. Sempre tomava banho uma vez por semana, vamos dizer assim. Fedia. Eu fedi. Demais. Foi a época que eu mais fedi na vida. Quando eu ia pra igreja, passava perfume. Entendeu? Fiquei. Na época de 2021, voltando um pouco, eu fiquei 3 meses, 4. Sei que eu fiquei bastante, assim, tempo sem ir pra escola. Que foi quando começou, só que aí eu voltei e falei assim, vambora, que eu não posso parar. Foi quando foi primeiro, vamos dizer, estágio, né? Primeiro sinal. Aí, beleza. Voltando em 2023, acabou que eu orava, mas já não conseguia orar, já não conseguia mais ler a Bíblia, já não conseguia ter prazer em mim mesmo. Já não conseguia mais ir E afundado a na. sua família, ninguém percebendo? Ou Minha mãe e meu pai percebeu. percebeu, mas eles perguntavam só e não. Não Eles é que eles, tentaram te não é ajudar que de eles uma forma. perguntavam, é que a situação que tava, eles não conseguiam. A minha Dinda, ela é neuropsicóloga. Ela foi que mais me ajudou. Ela me atendeu e tal, ela fez as coisas. Então, eles me ajudaram. Só que eu não queria mais ajuda, entendeu? Eu já falava assim, não, não quero. Por quê? Eu falei assim, tô de saco cheio. Eu vou o quê? Melhorar pra piorar de novo? Não, esquece. Dane-se a vida. Eu falava assim mesmo. Xingava, às vezes demais. E eu não sou de xingar. Entendeu? E eu, no decorrer, eu comecei a me afundei na pornografia mais ainda, por conta disso. Eu cada vez mais ia mais fundo. E não conseguia mais, até que teve um momento que eu não saí da cama. Não comia mais. Eu não cheguei a ficar muito magro, mas eu cheguei a emagrecer. Conseguia ver as minhas costelas. Né? Não foi uma coisa muito. Dá pra ver que tu tá, caramba, passando fome. Não, eu não comia mais. Eu queria sentir a dor de sentir fome. Você começa a querer sentir dor, porque é tão forte que você tá sentindo que o que você tá sentindo já não é o suficiente, né? Eu eu falo que eu só não me cortei porque eu era medroso, não conseguia. Então eu comecei a fazer as tentativas de suicídio. Não vou contar aqui por segurança, até porque eu tive essas ideias por uma pessoa contando um testemunho dela de depressão. Daí eu fui lá e fiz. Então por motivos eu não vou fazer, mas eu fiz 3 vezes, né? E acabou que da primeira vez eu tentei. E nisso eu tava fazendo curso Máximos, que é o curso de homens da minha igreja, né? Indico pra todo mundo. Foi maravilhoso, enfim. Nisso, quando eu tentei, eu cheguei no curso, o meu líder perguntou, você tá bem? E eu aqui, ó, no mundo da lua. Assim, tô. Tem certeza? Eu branco, eu já sou branco. Eu fiquei transparente, entendeu? Ele falou, você tá bem? Você tá bem mesmo? Eu falei assim, tô. Mas eu não conseguia mais sorrir, tipo, interpretar a felicidade. Tô. Ele falou assim, eu vou estar orando por você, tá? Eu, ora, por favor. Segunda tentativa. Tentei. Não deu certo. Era pra eu estar morto.
Porque o que eu fiz foi surreal. Não tinha como. Na terceira vez, foi incrível. Que eu tinha feito tudo, tinha planejado tudo. Foi, eu falei assim, daqui não vai passar. Beleza, tá, pá. Quando eu fui fazer, eu botei a mão, Deus, ele falou assim, diretamente comigo. São esses os planos que eu tenho pra você? São essa... É esse o caminho que eu quero pra você de morte? Você tem certeza? Eu não tenho caminho de morte pra você, eu tenho caminho de vida. Olha pra mim, para de olhar pra você. E eu falo, eu tava isso do lado de fora, né? Isso era 3 da madrugada. Meus pais estão sabendo disso agora, se duvidar. Era 3 da manhã, eu tava do lado de fora de casa. Quando ele falou comigo. Eu falo, se pegar as câmeras do condomínio, eu tô parado assim, ó. Caraca, ele falou. Entendeu? Tava buscando tanto que ele... Beleza. Eu tinha comprado... feito a minha inscrição pro Next Camp, que é um acampamento da minha igreja. Ah, nisso eu tava fazendo uma terapia em grupo com a Roberta. Roberta, ela também foi maravilhosa. Roberto, Emerson, foram maravilhosos na minha vida. Roberta é uma psicóloga. E eu lembro de ter chegado lá, né, nessa terapia, isso antes de tudo. Quando deu início, eu já comecei. Quando eu comecei a ter a ter o entendimento que eu tava, eu comecei a fazer a terapia em grupo. Foi em grupo, tá? Aconselho a fazer em grupo. É muito bom. Muita gente acha que, tipo, vai ficar com vergonha. É muito bom, eu aconselho, né? Tem todo semestre na minha igreja. Qualquer coisa eu passo aqui pra vocês, o endereço e tudo mais. E confirmo pra vocês quando que é os dias. Enfim, voltando à história. E eu lembro de ter chegado, né? Isso que eu acho incrível de Deus, cara. Ele é maravilhoso. Eu falei aqui pra primeiro você se cuidar pra cuidar de pessoas, mas ele quebra todas as expectativas, enfim. Eu cheguei lá. E era cerca de 20 pessoas. E eu era mais novo, eu tinha 18. O pessoal tinha 47, outros 57, um 37. E começaram a falar. E eu falei. Falei assim, eu vim aqui pedir ajuda porque eu já não consigo mais me ajudar. Isso foi depois da terceira tentativa, né? Eu já não consigo mais me ajudar e eu não sei mais o que eu vou ser da vida e tal. E todo mundo parou, olhou assim. Você tem quantos anos? Eu, 18. Todo mundo assim. Pela primeira vez ninguém falou assim. Para, pô. Aí eu... Eita, o que tá acontecendo aqui? A Roberta, ela me olhou assim, ela... Me dá um abraço. E me deu um abraço, assim. Ela falou assim, eu vou cuidar de você. Eu, muito obrigado, eu preciso. Sendo que eu mais cuidei. Por obrigação, não. No final desse terapia, uma mãe veio falar comigo, Caio, muito obrigado. Eu hoje fui curada por causa de você. Pelo o que você falava. Você me dava tanta alegria, Caio. Você chegava ali, e quando você chegava, eu tava alegre. Uma outra pessoa, Caio, muito obrigado. Aquilo que você falou pra mim me ajudou muito. Caio, muito obrigado, aquele seu abraço. Caio, muito obrigado. E isso foi... Caramba. É isso. Sendo que eu ainda tava. Só que eu falei... Aí eu questionava, eu falei, Deus, como é que... São as respostas vindo toda vez que um paciente meu se cura também. Sim. E é uma validação, assim, porque você nunca se sente capaz. Uhum. Né? Quando alguém me chama para uma live, eu falo, meu Deus, ele entrevista tanta gente importante, Uhum. quem sou eu? E aí depois eu penso, meu Deus, mas e se eu ajudei uma família? Se um pai de família hoje resolveu cuidar dele e ser um exemplo na família dele. Sim. E a gente sempre acha que, eu não tô preparado, eu não tô pronto para falar, eu não tô pronto para fazer. E olha como você foi levado a isso tão novo, né? Metade da minha idade. E ajudando. E eu não tava pronto. E não estava pronto. E nisso começou a ecoar aquele versículo de 2 Coríntios. Eu falei primeiro, é 2 Coríntios 3, se eu não me engano. Aos líderes aí me exortem, em nome de Jesus. Que ainda quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Eu tava muito fraco. Eu já não queria levantar da cama. Como é que então pessoas... Eu com depressão, curei pessoas com depressão? Uhum.
Tá entendendo? Tá entendendo o nível da complexidade? Uhum. E eu, às vezes, me perguntava, né? No caso, quando essa pessoa falava assim, você me abraçou, eu fiquei alegre, eu não tava alegre. Eu falava, gente, como isso? E a pessoa viu uma coisa que eu não tava mais vendo. Sim. E eu me questionava, Deus, como? Você me usa pra curar e não me cura. Uhum. E ele, ó, quietinho. Eu, beleza. Foi indo e tal, chegou a semana do Next Camp. E eu lembro de ter feito uma oração assim. Eu falei assim, Deus, eu sei que eu falei muita coisa pra você. Eu sei que eu disse pra você que eu não te amava mais, isso e tal. Mas se você realmente tem algum propósito na minha vida, eu vou te pedir alguma coisa. Uma única coisa. É o que eu te peço. Eu sei que eu não mereço. E é esse o fato que a gente tem que entender. Se colocar num local de humildade. Local de humildade não é você baixar a cabeça. Local de humildade é você entender que você não é autossuficiente. Você pode pedir ajuda. Você consegue pedir ajuda. Você não tem que filtrar na sua mente em que você tem que ser autossuficiente. Não, você pode pedir ajuda e você tem quem pedir ajuda. É só você olhar em volta. Daí eu falei. E lá no meu Instagram tem uma foto minha abraçando um cara e chegando nessa parte. Falei assim, Deus, eu te peço que você use um desconhecido. Eu até iria falar um amigo, mas eu falei assim, pra eu saber que você tá me vendo, que você tá me ouvindo. Isso eu falei no meu secreto. Eu quero um abraço e eu quero um beijo na bochecha dessa pessoa, desconhecida. Por favor, me escuta. Segunda, nada. Terça, nada. Quarta, nada. Next Camp era sexta, sábado e domingo. Quarta, quinta, sei lá, a gente tinha tido algumas reuniões, nada. Nada, nada, nada. Falando, querendo apressadamente não sentir mais aquela angústia, né? Tinha feito terapia, sim, mas a angústia continuava. A dor no coração é uma dor no peito que você não consegue explicar. É uma dor insuportável. Você não consegue levantar de tanta coisa. Você não consegue fazer coisas por conta dessa dor. Chegou no Next Camp. Primeiro dia, fui lá. Eu me entreguei. Eu comecei a. Cara, eu tenho que sair disso. Tenho que sair disso. Mas a dor ainda continuava. E não, não, eu vou vencer. Chorando, mas falei, eu vou vencer. Vambora. Eu tô convicto. Senhor, me fortalece. Senhor, vambora. Senhor, se tu tá comigo, me mostra. Segundo dia, pastor Felipe Vilela. Foi muito incrível, porque eu acordei já desacreditado, porque falei, cara, quer saber? Acho que sou eu mesmo o problema, né? Tipo, eu tava ao ponto de ir, mas eu falei assim, eu já tô com esse problema mesmo, não vai dar nada e tal. Já desisti de tudo, falei, quer saber? Deus, se você quiser fazer, faz, se não quiser, eu sei que eu mereço, mas começo a me auto-julgar, me auto-sabotar. É isso que acontece muito. Você tem uma ajuda em suas mãos, mas às vezes você começa a se auto-sabotar por não merecer, sendo que a ajuda tá vindo até a você. Então, agarra essa ajuda. Daí, o pastor Felipe Vilela, ele sobe no palco e ele começa a pregar. Adivinha do que ele começou a falar? Depressão e ansiedade. E ele falando o que eu acho incrível é que ele falava olhando pra mim. E eu tava lá atrás. Era cerca de 500 pessoas no acampamento. Eu tava lá atrás. Escondido assim, tipo, de boné, com aquela blusa, né? E ele falava olhando pra mim. Eu falei assim, a depressão é isso. Hoje em dia a depressão... Tá. Até que ele chegou assim e falou assim, gente, eu não sei porque que eu tô falando isso. É pra alguém. Porque o meu script tá sobre manifestação do Espírito Santo. Eu não sei porque que eu tô falando de depressão. Mas amém, tô sendo levado aqui. E ele dando versículo sobre Elias e tudo mais, tipo, falando da caverna e tal. E eu ali recebendo, eu falei, cara. E eu sentindo uma presença palpável que fazia muito tempo que eu não sentia. Até que a melhor parte desse testemunho foi quando ele falou assim: quem teve pensamento suicida, quem já tentou se suicidar, quem tem ou já teve depressão, levanta as mãos. Eu fiz assim. Completo aqui, né? E ele falou: se você é essa pessoa, vem aqui na frente. A minha perna não ia. Eu não conseguia me mover. Parecia que tinha uma coisa, tipo, uma coisa falava assim, não vai não, é caô. O inimigo tentando me parar. Não vai não, é caô. Aí ele falou assim, se você é amigo dessa pessoa,
e você sabe que ela tem, e ela não tá conseguindo vir aqui na frente, puxa ela agora. Um amigo meu, Diego, me pegou aqui, vambora. E eu ali travado, ele, não, vambora. E eu fui e tal. Engraçado que ele. Eu tava andando devagar, ele tava rápido pra caramba. Eu, calma, 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 pelo amor de Deus. Tava fraco. Sabe, eu tava fraco. Muito fraco. Eu não conseguia nem pensar direito. Eu não conseguia. A minha mente, não sei te explicar, cara, mas parecia que tinha alguma coisa assim que, tipo, sei lá, uma pressão assim na cabeça era enorme. Eu não conseguia mais falar direito. Fala direito, ó, eu não conseguia mais pensar direito. Acabou que eu cheguei. Quando eu cheguei, eu parei e abaixei a cabeça. Ele fez assim, ó, psiu. Aí eu olhei assim, ele, abre, eu quero ele. Era eu. Abre, eu quero ele, vem aqui. Aí eu fiz assim, eu? Ele, é você, vem aqui agora. Eu, tá bom. Quando eu fui, ele me pega na mão e olha no meu olho. Ele me abraça. Quando ele me abraça, ele me dá um beijo na bochecha. Quando ele me dá um beijo na bochecha, ele fala assim, você é amado, você é perdoado, você é escolhido. A sua alma não pertence ao inimigo. Satanás não tem poder sobre a sua vida. Você vai longe. Você não é isso que você pensa, você não é isso que Satanás coloca na sua mente. Tudo isso que você está passando vai virar um testemunho. Tudo isso que você está passando, pessoas vão ouvir. Não para. Existem pessoas que precisam de você. Vá em frente. Jesus te ama e ele mandou te dizer isso. Nesse momento eu caí no chão. Eu falei, Senhor, o que aconteceu? Só que naquele momento eu não tinha percebido o que tinha acontecido. Uhum. Foi muito incrível, que há 5 minutos atrás eu já tava assim, mas eu não tinha percebido. Depois que acabou o Next Camp, eu fui ver o vídeo, eu ali abraçado e me deu um estalo. Eu comecei a chorar. Eu falei assim, eu fui curado, não acredito. E me veio a voz dele assim, era tão pequeno pra mim que você duvidava tanto. E eu tirei de você em um estalar de dedos. Uhum. E ele falou pra mim, nada é impossível pra mim com que eu não consiga te curar. Agora permanece, que tá comigo. E hoje em dia, no ano passado, eu ministrei pra homens. Deus me usou pra. Eu fui usado por Deus a curar homens dessa situação. Curar pessoas nessa situação. Vitor, meu irmão. Cara, foi incrível. Lá no meu Instagram tá certinho. Eu abraçado, depois eu abraçando ele. Uhum. Entendeu? Ele também tinha. Ele teve burnout. Se eu não me engano, ele também tava com depressão na época, eu não lembro. Só sei que ele falou assim: depois do seu abraço, eu mudei. Depois da sua oração, eu mudei. Um recado que eu vou dar pra vocês. Quem estiver me ouvindo, quem puder compartilhar isso pra pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Você jovem, adolescente, idoso. Não para por causa de você. Eu hoje, olhando pra trás, eu percebo que se eu tivesse me matado, se eu tivesse tomado a decisão de tirar a minha própria vida, achando que era a melhor decisão, talvez esse meu amigo não estaria realizando os sonhos dele. Talvez esse meu amigo não estaria hoje ministrando pra pessoas. Hoje ele é líder lá na minha igreja. Talvez ele não estaria. Talvez algumas pessoas não iriam vir até mim e falar assim: muito obrigado pelo seu abraço. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu entendo o que você tá passando. Eu entendo que é uma dor insuportável. Tu não quer sair mais da cama. Mas Deus tem algo novo pra você. Se você não acredita, se você não concorda, eu não tô aqui pra falar de religião. Não tô aqui pra falar de igreja. Eu tô aqui pra falar de Jesus. Ele te ama. Ele tem algo novo pra você. Ele tem uma nova estação pra você. Ele tem uma vida nova pra você. Não pense você que ele não tá sentindo. Ele sente tudo. Não pense você que Deus não tá sentindo. Ele sentiu quando Jesus foi crucificado. Ele entende a sua dor. O que ele quer é te curar. O que ele quer é acessar a sua vida.
Permita-o acessar a sua vida. Deixe que a presença dele tome o lugar dessa angústia no seu coração. Eu sei. Você pode estar achando que não tem jeito. Você não conhece Deus do impossível. Então entenda, você não está sozinho. Você tem pessoas em sua volta. E você tem o melhor amigo, Jesus Cristo. Ele está com você aonde ele estiver. Lembra aquele versículo que eu falei? Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Não é sobre mim, é sobre ele. Eu, hoje mesmo, não estaria aqui se não fosse por ele. Eu entendi que se fosse pela minha força, eu não seria curado. Se fosse pela minha força, eu não teria ajudado pessoas a ser curado da depressão. Se fosse por mim, eu teria desistido de tudo. Meu ministério, chamado, propósito, tudo. Minha família, tudo. Mas é por causa dele. Então, se você passa por isso, entenda, Deus é contigo. E ele te ama. E é isso. Eu nem sei terminar. Não, quero. Vamos lá. Ai. Muito bonito. Caio, só tenho a te agradecer. Nada. Por você ter vindo aqui, ter participado comigo nesse podcast. Nós estamos a serviço de um bem maior. Amém. A gente não tá aqui querendo aparecer, ficar famoso. A gente quer Com certeza. que a cada pessoa que assistir, a cada pessoa que se sentir tocado com as palavras do Com Caio, certeza. que passe isso. Você não sabe se aquela pessoa tem. Olha que a Natália entrevistou essa pessoa, né? Eu sei que tem uma parte que é a gente que faz. Que é quando você fala, eu não tenho mais forças, levanta e faz. Mas tem uma parte que é Deus que vai fazer. Então, eu sei Faça a sua que parte. a gente tá fazendo a nossa. Sim. E Deus vai levar isso adiante, essa mensagem. Mas você que tá aí assistindo, pode fazer parte disso. Você pode propagar, porque o Caio, quando postou, né, no Instagram, isso, nossa, viralizou, deu 30 pessoas mandando só ali do Instagram, fora pessoas que mandaram por WhatsApp, tudo, todo mundo compartilhando, ajudando, stories. Eu agradeço a todo mundo que está ajudando. Então, a gente também tem que entender, uma parte você faz e a outra parte é Deus. Deus faz. Então, a hora do descanso é a hora que você sabe que você já fez, né? Então, até aqui eu faço, só que a partir daqui não sou mais eu. Então, você descansa e é a sua fé. Você descansa e confia, né? Eu também já passei por várias situações na vida que eu falava, eu acho que eu não vou mais dar conta hoje. Eu não sei como eu vou terminar esse dia. E eu só falava, Deus, me carrega em teus braços que hoje eu não vou dar conta. E aí vinha uma vizinha que me ajudava com as crianças, e vinha alguém e me ligava e me deixava feliz. E sempre acontecia alguma coisa que me tirava aquele peso. Mas só que todas as vezes que eu me senti fraca, impotente, eu pedi a ajuda dele. Eu busquei a ele, né? Então, eu sei que a pessoa que está depressiva, ela não acredita mais em Deus, ela está desacreditada de tudo. Eu, como terapeuta hoje, e uma pessoa que já fui depressiva, falo, busque ajuda, né? Acredite que, como o Caio tá aqui, como muitas pessoas já tiveram essa oportunidade, que você não desperdice que você tem. E eu vou só mostrar aqui um pouquinho. Quando o Caio fala, quando a gente... as pessoas falam, mas como é que Deus fala com você? Como é que Deus falou que você tinha que trabalhar com essas pessoas? Foi no meu silêncio e foi... Como a internet hoje, ela é muita informação, é muito podcast, muita live, é muito Reels, é TikTok, cada um fala uma coisa, é terapia quântica, é neuropsicologia, é tudo. Então eu criei uma linha de pensamento que não é uma verdade, assim como você também não vende sua verdade, mas eu sempre falo, nós somos esse campo energético aqui, ó. Então, nós somos essa luz, nós somos filhos de Deus. Então, aqui no meio tem um ser humano aqui, ó.
as perninhas, braço. Você é essa luz. A pessoa que tá depressiva, ela tá com esse campo energético comprimido, tá preto, esse aqui, ó. A sua aura em volta de você, né? Uma pessoa que tem uns pensamentos e sentimentos, a gente sempre fala, eu sempre falo, a pessoa que controla os seus pensamentos, seus sentimentos, as suas emoções, ela gerencia, ela ganhou o game. Porque quando você controla, não, eu sou luz, eu sou filho de Deus, eu sou um fractal de Deus experienciando essa vida terrena aqui, ó. Sua imagem e semelhança. Então, quando você lembrar disso aqui, que você é luz, o meu trabalho hoje é isso. É lembrar você, olha para dentro, não fica olhando para fora, se comparando ao outro, se diminuindo. Todo mundo é luz. E hoje, eu e o Caio, a nossa missão aqui é mostrar para vocês o quanto vocês... O Caio se curou e curou outras pessoas. Eu me curei e pessoas feridas ferem. Com certeza. Pessoas curadas curam. Com certeza. Então, terapia não é para loucos. Terapia é olhar para dentro porque... É você entender que tem ajuda. Que você precisa de ajuda. Que você precisa de ajuda. E tirar essa parte do... Ah, meu pai não deixa. Ah, o meu marido. Ah, não sei quem é insuportável. Ah, porque os meus filhos não dão conta. Tira do outro. Pega a responsabilidade para você, mas se você não tá dando conta agora, pede ajuda, né? A gente tem que lembrar que tem uma coisa muito maior do que só essa matéria aqui. Não é sobre isso aqui. Isso aqui é essa matéria aqui momentânea. Uhum. O que você veio fazer aqui? Qual que é a sua missão aqui? Todo mundo é uma pecinha do grande quebra-cabeça. E aí a pessoa ela se sente impotente, ela esquece o quanto ela é essa luz. Às vezes eu até mando para as pessoas essa imagem aqui para elas lembrarem. No meu feed eu tenho toda a explicação, leva 11 minutos lá. Por onde eu começo, eu tenho lives também que eu explico, falando sobre como você é luz nesse planeta Terra, como que a sua centelha divina, a sua divindade, o quanto que você, se você tiver em conexão, em comunhão com Deus, você não vai precisar dessas coisas mundanas, terrenas que a gente tem aqui. Com certeza. Vícios, pornografia, bebida, cigarro, compulsão alimentar. Você não vai precisar disso, porque você vai estar em comunhão consigo mesmo, com Deus. Então, tanto jovens, às vezes, é careto, falar, o que faz sentido quando você olha para essa vida vazia que as pessoas estão vivendo? Por que a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida? A gente ficou 2 horas aqui. Quantas pessoas já se foram no mundo? A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Então, a nossa missão, ela só tá começando. Com certeza. Aqui. Eu sei que é só o começo. Esse é o primeiro podcast. Uhum. Eu sei que daqui a pouco vão ter mais pessoas sentadas a essa mesa. Né? E a comunidade, ela tá ali para servir. Eu lembrei. Nos meus stories, antes de chegar aqui no carro, eu deixei o link da comunidade. A comunidade tá lá, vai nos meus stories, tá lá, lembrei agora. E aí eu vou arrumar, Deus vai me ajudar lá, colocar no Linktree também pra pessoa chegar e entrar na comunidade. Tá? Se você tá precisando de ajuda, me chama no direct, conversa comigo. Se você quiser falar com o Caio também está à disposição para ajudar, né, Caio? Nós estamos aqui para isso. Com certeza. Você... Caminho da luz. Ah. É que fica tão nervoso aqui. Gente, quando eu falo Caminho da Luz, é que o meu e-book é Reacendendo a Sua Luz. Uhum. Mas Caminho da Luz. Então, aqui, né, essa imagem bonita aqui. Essa imagem bonita ali. Então, é isso. É pra gente refletir sobre o valor da vida. É sobre a gente refletir, você que é um pai, uma mãe, um filho, o quanto que a gente precisa falar a verdade, comunicar, abrir a boca, falar. Com certeza. A humanidade tá morrendo por falta de comunicação. Com certeza. O marido fala, eu não aguento mais a minha esposa, eu nem gosto de comer pizza, mas por que você tá comendo? Criatura, chega e fala. Não, porque eu quero agradar. São coisas simples, são coisas pequenas. Pai, mãe, eu tô sentindo uma angústia. Eu falo para os jovens que eu atendo,
Gente, na rua, você pode mostrar a sua vulnerabilidade e aquela pessoa usar contra você. O seu pai e a sua mãe, eles não vão te julgar. Eles querem, mas é que meu pai é difícil, meu pai é narcisista, minha mãe... Não... tira a personalidade, pai e mãe. Primeiro olha para a história que o seu pai e a sua mãe traçou para chegar... Uma coisa que eu vou falar mesmo, e aí eu até esqueci de falar isso. Às vezes não é que a sua mãe não tá sabendo falar. A criação deles fez com que eles pensam assim. Então não coloca a culpa neles, entendeu? E te garanto, eles são muito melhores do que seus avós. Isso eu te garanto totalmente. E a gente sempre quer buscar fora. Eu sei que tem pais que são difíceis, então a gente tá aqui à disposição. Se você falar, não, eu não tenho condições de falar com meu pai, com a minha mãe, não tenho uma amiga, eu tô aqui. As pessoas que estão comigo, elas sabem, eu nunca atendi e abandonei ninguém. Eu sempre falo, escreve. Tem gente ali que quando eu entro, meu Deus, tem áudio de 12 minutos. Falo, meu Deus, socorro. A velocidade 2. E aí tô dirigindo, tô levando o filho na escola. Eu falo, despeja aí. E aí depois eu venho aqui e falo com você no momento que eu tenho tempo. Eu nunca abandonei um paciente meu, num consulente, ninguém. Então, se você precisa de ajuda, se você não tem condições, se você tem condições, eu estou aqui, Kai está aqui. Se você, né, os dois, totalmente sem julgamento, a gente já passou por isso, né? Eu nunca tentei contra a minha própria vida, mas eu já fui depressiva. Eu lembro que eu fui num velório do amigo do meu pai, eu queria chorar e eu ria. Tipo isso. E aí eu falava, meu Deus, eu não sou eu mais. E aí foi nessa hora que eu me toquei e falei, eu não quero mais isso. Né? E aí eu tentei tirar o remédio sozinha, tive abstinência, passei mal por 1 mês, tive acompanhamento médico para tirar o remédio, mas eu decidi que eu precisava ser eu, olhar para aquela dor e ressignificar ela. Bom. Né? Todos os seus gatilhos, tudo que você tem tá dentro de você. Aquela outra pessoa, ela só despertou, ela não te irrita, ela só tá te mostrando que você tem uma dor, uma irritação dentro de você. Se você tá se irritando, você tá entregando de bandeja o seu campo energético, as suas emoções para aquela pessoa. Então, o controle mental, ele tem que vir de você. Quantas pessoas que vão vir te atacar, quantas situações que você vai ter na vida, uma separação, um acidente de carro, uma doença grave. E o que você precisa ter controle, autocontrole das suas emoções. Tá? A gente fala demais. Será que 2 horas? Bebi 2 copos d'água, Jesus. Considerações... Fala um pouquinho também, né? Considerações finais. Jesus te ama, volta pra ele nunca te abandonou. E tamo junto. Divulga teu perfil. Divulgo meu perfil Natalius Versuti. A gente vai deixar escrito depois, na hora que editar o podcast lá a gente coloca. O meu é meio estranho, é Caio Henry _00. Vai estar lá, mas depois coloca aí. A gente coloca no final aí do podcast também. Então, eu quero pedir aqui, a sua ajuda, ela é muito válida. Com certeza. Então, se você puder levar essa mensagem para frente, se você puder divulgar, se você puder mandar sem mesmo saber se aquela pessoa tá precisando, às vezes você vai se surpreender. Sim. Com a pessoa falando, nossa, tem gente que não aparenta. Sim, tem gente que garanto não. Pra vocês. Muitas pessoas chegam para mim, assim, esposas, falam assim, Natália, eu não percebi. Sim. Meu marido, quando eu vi, eu tava lá enterrando meu marido. Então, gente, faça a sua parte. Faça isso. A gente sempre fala, compartilha, curte, não sei o quê. Não é sobre engajamento, não. É sobre salvar vidas. Estamos aqui para salvar vidas. Com certeza. Então, a gente agradece muito, né, a todo mundo que assistiu, teve paciência. Com certeza. Espero que tenha tocado lá no coração que Amém. Nós vemos o melhor aqui. É isso. Obrigado pela sua atenção. Obrigado por estar até agora, 2 horas ouvindo a gente. E vamos pra cima, não desista nunca, não desista dos seus sonhos, continue e você vai salvar vidas. Isso aí. Gratidão. Gratidão, Caio. Gratidão. Obrigado.